Começa com a princesa se preparando para ser sacrificada para um dragão na Praça Imperial, mas o rei Andreas duvidava e não acreditava que o dragão realmente viria. No entanto, seu assistente Mason disse que o dragão era muito tolo e que eles tinham um plano para capturá-lo. Após 10 minutos, o dragão voou sobre o Império e voou até o castelo do rei. O dragão agarrou a princesa e queria voar embora, mas o mestre Mason ordenou que os guardas atacassem o dragão. Eles atiraram flechas nele, mas todas passaram voando. Nesse momento, o mestre Mason ativou sua magia e tentou parar o dragão. Ele atacou o dragão e o feriu gravemente, mas o dragão conseguiu chegar ao seu covil e, após algum tempo, morreu. Depois de 10 horas, raios azuis cercaram o dragão. Eles penetraram no corpo do dragão e, naquele momento, o corpo do dragão ganhou vida. O dragão não entendia o que estava acontecendo. Ele não conseguia controlar um corpo tão grande. Ele olhou para o reflexo na água e viu o dragão ali. Ele ficou perplexo. Não conseguia acreditar que renasceu como um dragão. Ele viu a princesa deitada inconsciente, se aproximou dela e tentou entender se ela estava viva ou não. De repente, uma notificação do sistema se abriu na frente do dragão. Ele se perguntava por que havia tantas notificações, se era um presente dos céus. O dragão olhou para a janela do sistema. Era a integração do sistema do dragão maligno. O dragão tentou dizer algo, mas em vez de uma voz humana, ele tinha a voz de um dragão. O sistema o notificou que ele não precisava dizer nada. Ele poderia se comunicar consigo mesmo. Acontece que ele tem um favor especial das personagens femininas não jogáveis, que lhe permite ativar habilidades especiais com um sistema de pontos. O dragão pode restaurar seu corpo se matar outros jogadores, o que lhe dá um ponto, e se matar um inimigo, o sistema dará 0,5 pontos. O dragão estava confuso, pensando em outros jogadores e NPCs. Nesse momento, o sistema o notificou que ele havia sequestrado uma garota de classificação SSS e que ele precisava continuar o teste. Após um tempo, o dragão decidiu se aproximar da garota para estudá-la. Ele colocou seu rabo perto dela e ela o abraçou. Nesse momento, o dragão percebeu que ela estava muito fria. Uma notificação do sistema apareceu novamente informando que essa garota se chama Ana. Ela tem 18 anos e é uma elfa de classificação SSS. Ela está com fome, com queimaduras de frio e infecção. Se nada for feito, ela só viverá por mais 2 dias. Além disso, o nível de simpatia é de -80 e é necessário aumentá-lo para pelo menos 0. De repente, a princesa Ana começou a acordar. Ela abraçou a cauda do dragão e disse que estava com muito frio. Na caverna, o dragão encontrou uma pele de animal e a cobriu para mantê-la aquecida. Por cuidar dela, o sistema recompensou o dragão com 10 pontos. O dragão não sabia o que fazer. Ele pediu ajuda ao sistema, mas o sistema o recusou e ofereceu o uso de um cartão que só pode ser usado por 30 minutos. Após 30 minutos de uso, o usuário do cartão perderá a consciência, mas o dragão não tinha outras opções, e era sua única chance, já que o corpo de Ana estava cada vez mais fraco e ela não seria capaz de se salvar. No meio da noite, o dragão ativou o cartão e foi procurar comida. Ele coletou maçãs, mas sabia que não seria suficiente, pois ele é um dragão e precisa de carne. De repente, uma matilha de lobos de classe 25 se aproximou dele. Ele sabia que se não comesse carne naquele dia, perderia a consciência por causa do cartão ativado, e ele precisava recuperar seus poderes. Nesse momento, os lobos o atacaram, mas o dragão conseguiu ativar seu poder e os assustou. O dragão continuou a atacá-los e comeu os lobos. Depois de um tempo, o dragão voltou para a caverna. Nesse momento, Ana acordou e estava muito assustada, mas o dragão não queria machucá-la. Ele trouxe frutas para ela comer e recuperar suas forças. De repente, Ana se jogou no dragão com um punhal de pedra, mas o dragão levantou a mão e o punhal quebrou. Ana ficou muito surpresa e perguntou: "Senhor dragão, você vai me comer?" O dragão queria dizer a ela que não queria matá-la, mas esqueceu que não tinha uma voz humana e, em vez de palavras, rugiu. Ana ficou assustada com seu rugido e desmaiou. O dragão pergunta ao sistema o que aconteceu com a princesa Ana. O sistema responde que o medo causou a perda de consciência. Ele pede ao sistema pelos pontos por matar os lobos, e o sistema informa que os pontos foram creditados em sua conta. O dragão decide entrar na loja do sistema para encontrar algum remédio. Na loja, ele vê uma flor chamada Flor da Caveira de Carl. Essa planta ajuda a baixar a temperatura. O dragão escolhe essa flor. Nesse momento, uma flor aparece na frente dele, excepcionalmente bonita. O dragão a pega em suas mãos e se pergunta como poderia usá-la. O dragão percebe que não tem outra escolha senão viver a flor e dar a seiva resultante à princesa Ana. Então, por causa da ativação do cartão, ele perde a consciência e entra em um sonho. Ele vê Ana exausta, caminhando pelo deserto em busca de água. Mas de repente, no céu, ela vê um dragão se aproximando rapidamente. Após um tempo, Ana acorda e vê o dragão deitado ao seu lado, inconsciente. Ela sente algo amargo em sua boca e diz que se parece muito com algum tipo de remédio. Ela olha para o dragão e diz: "O dragão me salvou e coletou essa fruta para mim." Ela fica feliz. Nesse momento, o sistema premia o dragão com pontos de simpatia de Ana. Ana acaricia o dragão e pensa que o tinha matado com
seu punhal. Depois de um tempo, o dragão acorda no meio da noite e exclama que está com muita fome. Nesse momento, o sistema informa que ele despertou o poder de absorção e precisa urgentemente comer algo. Ao lado dela, Ana está dormindo. O dragão olha para ela com olhos famintos e imagina como poderia comê-la. Mas ele pensa que não pode comê-la, já que sua simpatia aumentou para 90. O dragão fica chocado, pois acabou de acordar. Como o nível de simpatia aumentou tão rapidamente? Nesse momento, o dragão a imagina o abraçando, chamando-o de alto, grande e poderoso. E como ela o abraça e diz que gosta dele, o dragão fica constrangido. De repente, Ana começa a tossir sangue. O sistema mostra que Ana tem apenas um dia de vida. O dragão fica chocado, não sabe o que aconteceu. Enquanto o dragão estava inconsciente, o sistema concedeu ao dragão 2.000 pontos por receber simpatia de Ana. O dragão decide usá-los para comprar remédios na loja do sistema, mas ela vende todo tipo de lixo, incluindo um vestido curto feminino. O dragão fica furioso que no momento em que Ana está gravemente doente, a loja oferece a ele para comprar tais coisas. No entanto, ele decide ver como o vestido ficaria em Ana. Ele fica surpreso com o quanto ele se encaixa bem nela. No entanto, ele entende que primeiro Ana precisa ser curada. Na loja, ele decide procurar habilidades que modifiquem o corpo. Ele pode escolher modificar as garras e presas, ou escolher uma modificação interna que fortaleça o coração e outros órgãos. Mas nenhum deles é adequado para curar Ana. De repente, ele percebe uma modificação de cura no olho, que permite que ele aprenda superficialmente sobre algum objeto ou condição. O dragão compra essa modificação por 1.000 pontos. De repente, seus olhos ficam vermelhos brilhantes. Ele cai de dor e pensa que vai ficar cego, mas a dor passa, e ele começa a examinar Ana. Graças aos seus olhos, ele descobre que ela tem um grande número de doenças. Nesse momento, algumas pessoas entram na caverna. O dragão decide não ser visto por elas e se esconde na caverna. Entre elas está Selena, uma maga do fogo de classe 18. O dragão hesitou. Não parecia que eles vieram com boas intenções. Ele decidiu adquirir reforços em garras e presas e roubar escamas. Nesse momento, sua imagem mudou, e o dragão voou em direção dos cavaleiros. Baleia ordenou os guardas que se defendessem e se preparassem para a batalha, mas Selena disse que o dragão havia mudado e que todos deveriam parar. Baleia a desconsiderou, achando que ela apenas estava com medo, e ordenou que ninguém a ouvisse. Para Selena e Andrea Square, se elas soltassem um feitiço, provavelmente capturariam esse dragão. Baleia disse que o dragão estava voando para o oeste e ordenou que todos o seguissem. Celine se perguntava por que o dragão estava voando para o oeste, saindo do matagal e adentrando a paisagem vazia. Talvez houvesse um tesouro em sua toca e ele não queria que eles o encontrassem, então voou na direção oposta. Nesse momento, o dragão bruscamente virou-se e começou a atacar os guardas. A cada morte, ele recebia 10 pontos. Depois de matar todos os guardas à sua frente, estava Yule. Ele se esquivou do dragão e tentou feri-lo, mas as escamas de um dragão eram muito fortes e ele não conseguiu machucá-lo. Os guardas restantes ficaram assustados e decidiram fugir do campo de batalha. Nesse ponto, o sistema concedeu ao dragão a vitória na batalha e lhe concedeu 150 pontos. No último momento, o dragão lembrou-se de que Selena, a bruxa, estava com o cavaleiro, mas ela não estava no campo de batalha. Ele estava assustado com a possibilidade de essa bruxa poder fazer algo a Ana. O dragão correu de volta para sua caverna e viu Selena tratando Ana com sua magia. Ela lhe disse para não se aproximar e lançou um feitiço de teia nele. O dragão estava amarrado e não tinha mais fôlego de dragão. A bruxa ficou ao seu lado e riu dele. De repente, a bruxa Selena decidiu atacá-lo, mas o dragão ficou furioso e conseguiu se soltar do feitiço de teia. Ele pegou Selena com sua pata e disse: "Quem é você? E por que não está respondendo às minhas perguntas?" No último momento, ele lembrou-se de que ainda não tinha uma voz humana, e a função das cordas vocais custava 300 pontos, mas ele só tinha 280 pontos. O sistema ofereceu a ele um crédito de 50. O dragão ficou chocado e insatisfeito com tal oferta, mas não tinha outra opção. Graças a essa modificação, o dragão ganhou uma voz humana e perguntou a Selena quem a enviou ali e por que eles vieram. Selena ficou chocada por o dragão poder falar, mas o dragão a instruiu a responder às suas perguntas. Ela disse que o rei Andreas havia contratado um grupo de mercenários para encontrar e matar o dragão, tudo em prol da saúde do príncipe. O dragão perguntou quem era o príncipe e o que havia de errado com sua saúde. Selena respondeu que havia rumores de que o príncipe tinha um problema em perpetuar sua linhagem e ele precisava do coração e do amigão de um dragão para se curar. O dragão ficou perplexo, pois comer o coração de um dragão não era suficiente e também era necessário comer
comer o mais precioso, seu amigal dos Países Baixos. Selena exclamou isso para que o dragão não a matasse. Nesse momento, um dos guardas chegou ao rei Andreas e relatou que não conseguiram encontrar um dragão. O rei ficou furioso com essa notícia e perguntou sobre a situação do mestre Mason. O guarda respondeu que o mestre Mason informou que o dragão já havia cruzado o plano de Mulligan e entrado na floresta da Lua Prateada. O dragão era jovem e tinha pouco poder e havia se afastado nas montanhas, mas usando o selo de rastreamento consumiu uma grande quantidade de energia e materiais mágicos. Então Mesant pensou que precisava de mais dinheiro. O rei ficou furioso, já que seu reino não era tão grande, e ele já havia dado a ele 3.000 ouros. Ele amaldiçoou Mesant e disse que poderia dar a ele 500 ouros e nada mais. Nesse momento, o dragão amarrou a bruxa Selena para que ela não pudesse usar magia. O dragão vasculhava suas coisas e encontrou muitos medicamentos e poções. Ele perguntou a ela se ela poderia curar. Ela respondeu que preferiria morrer a curar o dragão, mas ele não a ouviria e cortou as cordas que a prendiam. O dragão disse a ela para curar a princesa, e ela disse surpresa: "Você não sabe que ela não é uma princesa?" O dragão respondeu que entendia que Ana não era uma princesa, pois as pessoas não poderiam ter uma meio-elfa com orelhas e rabo de raposa. Selena perguntou então por que ele queria salvá-la. Ele não sabia o que responder e disse: "Porque somos melhores amigos." Selena olhou para o dragão surpresa e não podia acreditar. Nesse momento, a janela do sistema se abriu novamente e disse que Selena tinha 19 anos e era uma bruxa SSS. Seu nível de simpatia por ele era menos 30. O dragão ficou surpreso, pois mais uma vez encontrou uma garota de classificação SSS. Selena começou a tratar Ana. O dragão queria saber sobre a condição de Ana e ela respondeu que estava ruim, pois seus ferimentos eram muito graves e uma poção de ressurreição não seria suficiente. Selena disse: "Você precisa de um lugar totalmente seguro, medicamentos suficientes, comida e um bom curandeiro mágico." O dragão ficou furioso e disse a ela que achava que ela era a curandeira mágica. Ela respondeu que nem todas as pessoas aprendem magia de cura. Inesperadamente, Ana acordou e pediu para eles não brigarem, pois se ela pudesse se curar, já era uma boa notícia. Nesse momento, o dragão viu que havia correntes em seus pés e decidiu desamarrá-la das correntes. Ele pegou Ana em sua boca e comeu as correntes. Selena ficou aterrorizada, pensando que o dragão havia decidido comer Ana. Ele disse que a corrente pesava o mesmo que Ana. Aparentemente, o rei Andreas estava disposto a fazer qualquer coisa para pegá-lo. Aparentemente, ele teria que encontrar um novo esconderijo. Ana foi libertada das correntes e ficou muito feliz, pois agora nada a impedia de andar. De repente, o dragão pegou Ana e Selena e disse que aquele lugar não era seguro e que agora eles precisavam encontrar um novo esconderijo. Ana olhou para o dragão e disse: "Bem, senhor dragão." Nesse momento, sua simpatia aumentou em 10 pontos. Após uma viagem selvagem, o dragão, Ana e Selena estavam comendo carne frita e gostaram muito. De repente, cães vermelhos correram em direção a eles. Eles viram o dragão e o líder disse para todos pararem. O dragão ficou surpreso e perguntou quem eram eles. O chefe do cachorro olhou fixamente e se aproximou do dragão. Cheirou-o e ficou surpreso, pois era um verdadeiro dragão. Ele disse que nunca teria pensado que encontraria um dragão vivo em sua vida. Ele se ajoelhou diante do dragão e disse: "Grande dragão, falo em nome dos Soglaves da tribo dos Dentes Tortos. Peço que me deixe me tornar parte de sua família. Seremos servos fiéis e faremos qualquer coisa por você." O dragão disse: "Vocês são tão fracos para que servem se tornarem minha família?" O cão respondeu: "Grande dragão, embora sejamos fracos, podemos polir cada uma de suas escamas. Podemos fazer um grande ninho para você. Podemos encontrar depósitos dos materiais mais raros e enriquecê-lo." O dragão disse que precisava de uma caverna seca e espaçosa. Eles poderiam fornecê-la? O cão disse que a ordem seria cumprida e pediu ao dragão que o seguisse. O líder levou o dragão para a aldeia onde vivia a tribo dos Dentes Tortos. Ele disse que aquele lugar seria o início do domínio do dragão. O dragão jurou protegê-los e defendê-los. A tribo estava muito feliz. Ele perguntou se ele estava pronto para ser seu irmão jurado. O líder estava feliz e disse que havia esperado por esse momento a vida toda. O dragão deu ao líder um pouco de seu sangue. Nesse momento, outros cães se aproximaram deles. O dragão perguntou ao líder por que havia tão poucos deles. Ele se ajoelhou diante dele e pediu que decidisse seu destino. Há pouco tempo, sua tribo foi atacada por aranhas éricas. Eles saquearam suas terras e tomaram sua caverna com os remos. O líder trouxe os sobreviventes consigo. Eles chegaram a essa caverna e se estabeleceram aqui. O dragão perguntou se havia minas. Se houvesse minas, haveria dinheiro. E se houvesse dinheiro, eles poderiam comprar uma poção de recuperação para retardar a doença de Ana. O dragão perguntou ao líder que minas eles tinham e quantas outras cavernas havia. Ele respondeu que tinham uma mina de prata e havia mais 5 outras cavernas, mas ele não sabia
sabia quantas aranhas controlavam aqueles locais, nem quantas haviam. O dragão decidiu obter informações sobre as cavernas através do sistema. Ela sugeriu que ele comprasse uma enciclopédia, pois ela tem uma descrição geral e fraquezas de um grande número de monstros não disponíveis para jogadores. Ele comprou esse livro por 900 moedas de ouro. Ele estava furioso devido ao fato de que alguns livros custavam até 900 pontos. Ele começou a chorar, e nesse momento, Ana se aproximou e perguntou o que estava errado com ele. Ele disse que o problema era muito difícil e que não conseguia resolvê-lo. Na enciclopédia, ele leu que eles têm controle sobre aranhas e o ponto fraco do Etacaps é o fogo, enquanto possuem resistência ao ácido. Seu dragão possui sopro ácido, mas o dano tem um limite e enfrentá-los individualmente não funcionaria, pois eles convocariam aranhas e o cercariam. Ele pensou que seria muito melhor se o sopro do dragão fosse de fogo em vez de ácido. O sistema informou a ele que poderia modificar o sopro do dragão sozinho, mas isso custaria 1000 pontos. O dragão decidiu acumular pontos e perguntou ao líder se havia alguma missão envolvendo a fortaleza ou os mercenários da Besta Negra. Hippolycius respondeu que havia 2 gangues de bandidos, mas não tinha ouvido falar da Besta Negra. Ele foi orientado a reunir metade dos guerreiros para segui-lo, pois atacariam agora a fortaleza mais próxima. Ele disse a Ana para ficar ali e prometeu voltar em breve. Olhou para Selena e disse para ela não se afastar dele. Enquanto isso, na Floresta da Lua Prateada, o capitão retornou à fortaleza dos bandidos do Redemoinho. Estava muito feliz, pois haviam voltado com um grande saque. Ele propôs um brinde e os outros moradores o elogiaram por sua força. Disse que havia centenas de seus irmãos ali e que poderiam descansar naquele mês, como presente dele. De repente, um dos vigias notou o dragão e exclamou que o dragão negro estava voando em direção a eles. Pouco tempo depois, o dragão atacou a vila e começou a acumular pontos rapidamente. Ele conseguiu destruir e matar todos os inimigos, sendo recompensado pelo sistema com 10 a 20 pontos. Nesse momento, a tribo dos Dentes Tortos chegou correndo até a vila. Eles não podiam acreditar que haviam vencido. O líder disse ao dragão que havia muitas caixas de tesouro. O dragão disse a eles para levar tudo para o covil. Entre o saque havia sacos de farinha, caixas de maçãs, caixas de ouro e poções de transformação. O dragão pegou uma poção em suas mãos e descobriu que era de um nível inferior, que transformava seres não humanos em humanos por 1 hora. Ele pensou que poderia usá-la para se transformar novamente em humano e voltar para Ana e Selena. Imaginou-se sentado no trono, com Ana ao seu lado, flertando. Pensou que, afinal, se voltasse a ser humano, seria apenas um adolescente. Isso não o impediu, pois teria 1 hora inteira e, no pior dos casos, esperaria o efeito da poção passar e voltaria a ser um dragão. Ele bebeu a poção e, naquele momento, a transformação em humano começou. Após algum tempo, a transformação foi concluída e ele emergiu do ovo como um humano. O líder dos Dente Torto ficou chocado e não entendia como o dragão se tornou humano. Ele se olhou no reflexo e ficou encantado por se transformar em uma forma verdadeiramente humana. Perguntou a Hippolycius se tudo estava preparado. Colocou a última caixa e disse: "Relato ao mestre que a última caixa foi carregada. Terminamos de montar." Nesse momento, ele se transformou novamente em dragão, pois durante o efeito da poção era possível alternar entre as formas humanas. Disse que estava voltando para o covil. Enquanto isso, Ana e Selena estavam no celeiro. Selena achava que era a melhor chance de escapar, mas no último momento, Ana perguntou para onde ela estava indo. Selena respondeu que iria para onde quisesse, pois depois de falhar em capturar o dragão e com os mercenários destruídos, se voltasse, nem mesmo seria designada como ajudante de magos. De repente, Ana mostrou o que havia encontrado. Naquele momento, lindos filhotes de dentes tortos saíram dos ovos. Selena perguntou a Ana por que ela não tinha medo daquele dragão horrível que a sequestrou. Ana respondeu que o dragão não era feio, mas afetuoso. Selena não conseguia acreditar nas palavras dela. Nesse momento, um dos moradores disse que o líder e o dragão haviam retornado. Selena ficou chocada, pensando como poderiam ter voltado tão rapidamente. Assim que Selena viu que o dragão voltou rápido demais, nos é mostrado uma tela com informações importantes onde a pontuação atual do dragão era de 1090, a simpatia de Ana estava em 100, porém de Selena estava menos 30. O dragão chega feliz chamando por Ana, dizendo que voltou, mas é recebido por uma cajadada que Selena jogou em sua direção. Em seguida, o dragão vê seus amigos todos machucados e derrotados. Selena então diz: "Ela foi sequestrada por terríveis aranhas. Eu sou completamente inútil, não consegui defendê-la." O dragão rebate dizendo: "Não é culpa sua, Selena. É tudo culpa minha. Eu que não fui capaz de protegê-las." Com isso, o nível de simpatia de Selena aumenta 50 pontos, aparecendo uma mensagem para o dragão de parabéns por ter conseguido conquistar a confiança de mais pessoas, e assim, ele desbloqueando uma habilidade chamada Lágrimas de Sábio, e também 2000 pontos. Com isso, o dragão pede para o sistema reabastecer o chifre de primeiro nível,
saudável, e o suprimento de sopro de dragão, que é aceito e descontado dele os 2.000 pontos que havia ganhado. O retorno dessas modificações causam muita dor. O sistema então diz: por favor, prepare-se, mestre, você terá sensações horríveis. O dragão então vomita sangue, mas logo fica bem. Ele pede para que o levem até o covil das aranhas. Chegando lá, o companheiro do clã dos dentes tortos diz que era ali que criavam as aranhas e que a caverna estava logo à frente. O dragão diz: ótimo, vamos atacá-los imediatamente. Porém é atacado por diversas aranhas e acaba matando 57 delas com uma baforada de fogo intensa. Com isso ele ganha 312 pontos. Ele adentra na caverna e logo imobiliza um inimigo, e pergunta onde está a elfa Ana, onde o inimigo resmunga uma linguagem não conhecida. Nisso o dragão se transforma novamente em humano para impressionar Ana. Ao achar ela está presa nas teias das aranhas. Mas ela reconhece o dragão em sua forma humana e diz: Senhor dragão, obrigado por vir me salvar. Na mente de Ana, ela pensa que o dragão na forma humana era muito bonito. O dragão então diz que não poderia abandoná-la, já que ela era muito importante para ele, sendo assim aumentando o nível de simpatia de Ana em mais 200 e também liberando novas habilidades para o dragão. Além disso, ele também ganha 3.000 pontos de absorção de nível médio, com base na regeneração do estado físico. O dragão questiona Ana como ela o reconheceu na forma humana, onde ela diz: não importa como o senhor se pareça, eu sempre vou reconhecê-lo. O dragão dá para Ana poções para recuperar sua saúde. Ela bebe tudo, que é uma infusão de ervas, porém os pontos de saúde sobem devagar, de 1 em 1. O dragão fica pensativo por estar demorando tanto para os pontos de saúde subir, mas Selena aparece gritando com ele dizendo que o indicado era Ana tomar um xarope. O dragão então lembra do saque que fizeram e decide ir procurar doces e frutas para Ana. Ele acha uma caixa onde começa a vasculhar dentro dela. Ele olha para o lado e vê outra caixa maior e estranha. Ele decide abri-la e descobre que tem uma garota amarrada dentro dela. Logo nos é apresentado de quem se trata pelo sistema, dizendo que seu nome é Evelyn, tinha 17 anos, da raça humana, entre outras informações. O dragão fica assustado e indaga: o que é isso? Selena se aproxima dando-lhe um tapa ao ver a garota amarrada dentro da caixa, achando que tinha sido o dragão que a teria prendido. Ana também se aproxima, onde Selena tampa seus olhos e diz que aquilo não era para crianças. Porém a Ana tira sua mão e vê a garota amarrada dentro da caixa. Nisso o dragão entende a situação e as questiona o porquê teria apanhado, e diz para as garotas perguntarem à própria amarrada se ele era culpado por aquilo. Tiram as amarras de sua boca e a garota amarrada começa a gritar: plebeus desgraçados, vocês devem morrer, soltem-me agora mesmo. Selena diz para ela se acalmar e pega um pano para cobri-la. Ana diz para o dragão que era tudo por sua causa, fazendo assim a simpatia de Ana cair. O dragão se sente injustiçado e chama seu subordinado e exige que ele lhes diga como aquela caixa com a garota havia ido parar ali. Hippolycius responde que o dragão que deu permissão para mover a caixa para a carruagem e que ele não sabia o que tinha dentro. Naquele mesmo momento, uma grande força pairou sobre o mundo. Um alerta é exibido. O jogo começou. Atenção! Todas as criaturas vivas deste mundo serão digitalizadas pela metade. O nível de todas as criaturas selecionadas aumentou. Todos os itens dos selecionados serão armazenados na Vila dos Novatos. O dragão fica assustado e pergunta ao sistema que tipo de jogo era esse e quem eram os selecionados. O sistema começa a explicar para ele tudo, e que se ele eliminasse jogadores agora seria uma catástrofe. Nosso prota, que é o dragão, então diz que nunca ouviu dizer de um jogo tão realista ao ponto de digitalizar metade do mundo. O sistema lhe responde que os jogadores do dia vêm do planeta Aquamarine. É um mundo com uma indústria de jogos altamente desenvolvida, semelhante ao planeta natal do prota. O prota fica pensativo e o sistema continua e explica que os jogadores podem ressuscitar, mas cada nova ressurreição demora o dobro do tempo. Por exemplo, a primeira ressurreição dura 5 segundos, a segunda dura 10, a terceira dura 20 e assim por diante até atingir o tempo máximo permitido. O dragão faz as contas e vê que se ele for de arrasta para cima terá que esperar mais de 1 ano. Porém ele afirma para si mesmo que não precisaria se preocupar com isso, já que o sistema poderia facilmente o ressuscitar. Mas o sistema o interrompe e diz que não é possível, que infelizmente, de acordo com as regras, ele não pode. O prota fica bravo e grita com o sistema: que regras idiotas, isso é injusto. Os jogadores podem ressuscitar sem fim, mas nós NPCs temos que sacrificar nossas vidas. O sistema então explica que aquilo era apenas um jogo e o prota, como parte defensora, tinha vantagens em cima dos outros jogadores, além de começar mais forte. O sistema também diz que há apenas uma maneira de perder, que é ser destruído. O dragão pergunta: por que diabos este mundo foi transformado em um jogo? Eles por acaso
acaso, perguntaram, as pessoas aceitariam isso? Suas vidas sendo colocadas em jogo. Ele vai ficando nervoso e de repente se transforma em dragão novamente. Ana vê aquilo e diz: Senhor Dragão, você voltou. O prota diz que é porque o efeito da poção acabou e que estava zangado. Ana diz para ele não ficar bravo, pois ela já havia descoberto tudo e que era obra dos bandidos. Mas o prota diz que não é por isso que estava bravo. E de repente, quando ele repara em Ana, vê que ela mudou de roupa e a questiona o porquê. Ela responde que suas roupas estavam muito gastas e que Selena encontrou aquelas roupas em uma caixa e ela decidiu trocar. E pergunta se o prota gostou. Envergonhado, ele diz que sim, e porém questiona a Selena porque todas haviam trocado de roupas para aquelas tão chamativas, e a garota responde que isso era um truque que iria os ajudar a ganhar pontos. Porém o prota recusa e diz que mesmo que ganhasse pontos com isso, elas seriam como animais de estimação e que ele não quer isso. O dragão diz para elas trocarem de roupa imediatamente e o nível de simpatia de todas as 3 garotas pelo dragão sobem. Mais tarde o dragão está deitado pensativo sobre tudo e se questiona que se ele era o único que sabia que aquilo era um jogo, ele pensa que se o destino o permitiu que ele soubesse da verdade, então ele sugeriu que o prota pudesse usar essa informação para resistir dos jogadores. O dragão levanta e grita: não há nenhum descanso para mim. Ele aponta para seu subordinado e diz para ele fazer um mapa com todas as criaturas próximas e seus níveis de força, e o subordinado concorda com um gesto de continência. Aparece o painel dizendo que o dragão havia atualmente 3.825 pontos. Mostra as estatísticas de simpatia das garotas, também mostra o nome do prota, que é Sunyan, da espécie dragão negro. Após ser apresentado todas as características do prota, ele fica pensando que durante o treinamento para alcançar um novo nível, se os habitantes deste mundo matarem uns com os outros, não ganharão experiência e ainda causariam transtornos. É necessário matar apenas jogadores, pois não há restrições para jogadores, apenas para habitantes daquele mundo. Ambos os lados forçam os jogadores e os habitantes a lutarem até a morte, apenas para acumularem pontos, como um jogo de xadrez. Nisso o dragão olha para o lado e vê um dos integrantes do clã dos Dentes Tortos. Ele o chama e pergunta seu nome. Ele se apresenta e diz que se chama Hack, e pergunta como ele poderia servir o mestre dragão. Um painel abre e mostra as características de Hack, que não são nada impressionantes para o prota. O dragão então diz: você agora terá que correr ao redor da caverna por meia hora sem parar. Se você ousar parar, eu vou devorar você. Hack responde de prontidão: entendido, mestre. Logo em seguida vemos Hack chegando no final quase desmaiando de cansaço, porém dizendo que conseguiu. Nisso vemos que Hack aumentou suas características, e o dragão confirma que o treinamento realmente é necessário para evoluírem. As garotas voltam e dizem: Senhor Dragão, nós nos vestimos como o senhor queria. O dragão, com aquela carinha de quem não quer nada, diz: muito bem, mas agora quero examinar os mapas, tragam-me exemplares. No mesmo momento, um subordinado dá ao dragão o mapa da Floresta Prateada, que mostra a localização de diversas tribos e que em cada uma havia seu líder. O dragão então manda seu subordinado reunir todas as tribos. No dia seguinte, vemos que alguns dos líderes que foram convocados pelo prota apareceram. Eram eles: líder da Floresta Prateada, 3º nível; líder Kurra, a serpente, 7º nível; líder dos javalis com lanças, 9º nível. Após serem apresentados para o dragão, todos estão com medo. Porém o dragão os acalma, dizendo que não os convocou para devorá-los, para não se preocuparem. Ele continua dizendo que descobriu que este mundo estava à beira de uma crise, e diz para os líderes que precisavam se unir e protegerem a Floresta de Prata, que era nosso lar. O dragão diz: vamos reunir todas as nossas armas e resistir, expulsar os inimigos. Com isso, no painel mostra que uma nova habilidade, Lágrimas do Sábio, foi ativada. Os líderes saúdam o prota: viva o dragão, somos todos uma família. Enquanto todos saúdam o prota, ele está pensando que essa sensação era estranha. Ele se sentia como o líder de uma empresa de marketing multinível. Corta para os subordinados perguntando: grande dragão, como podemos resistir dos inimigos? Somos muito fracos. O dragão responde: essa é uma boa pergunta. Vocês terão que passar por um treinamento infernal. O dragão dá a ordem para começarem a correrem dando voltas. Enquanto eles correm, o dragão grita: mais rápido! Restam 500 voltas. Nos é mostrado todos os novos companheiros do dragão se esforçando em diversos treinamentos. Enquanto todos estão treinando, o prota pensa consigo: eles ainda irão me ver vencer este jogo um dia. Atualmente tenho 3.852 pontos, preciso melhorar. Corta a cena e nos é mostrado um aviso que aparece para todos avisando: Planeta Aquamarine, o jogo de vida ou morte das equipes deste mundo começou. Além do aviso, aparece também um contador de tempo marcando mais 3 bilhões de segundos. Um personagem nos é mostrado dizendo: Daniel, o que está acontecendo com o meu corpo? Em seguida,
seguida, todos são transportados para dentro do jogo e recebem um aviso do sistema que diz: "Parabéns, jogador, você foi escolhido. Por favor, explore e evolua nesse mundo à vontade." Logo nos é apresentado pelo sistema a primeira regra do jogo, que é: os jogadores não podem sair do jogo até morrerem. Após a morte, os jogadores podem aguardar a ressurreição na praça principal. A segunda regra do jogo é: os jogadores recebem pontos de agressão por completar missões e sobreviver por um longo tempo. Os pontos de agressão podem ser trocados por itens e tudo o que for necessário para sobreviver. O tempo de ressurreição também pode ser comprado com eles. A terceira regra do jogo é: no mundo do jogo, baús aparecem aleatoriamente. Dentro dos baús, há pontos de agressão, equipamentos e outras recompensas relacionadas a batalhas. Porém, as recompensas podem ser canceladas a qualquer momento. A quarta regra do jogo é: o tempo de ressurreição na primeira vez é de 5 segundos. Cada nova ressurreição, o tempo de ressurreição dobra. A quinta e última regra do jogo é: o tempo passa 10 vezes mais rápido no jogo. O sistema termina orientando os jogadores dizendo: por favor, cuidem de si mesmos. Naquela noite chega o relatório ao Mestre Dragão, onde o último treinamento trouxe resultados significativos. Além disso, os Gnolls e os Mana Negra nas proximidades também se uniram ao Prota e estão passando por um treinamento intenso no momento. O dragão responde que está ótimo. De repente, vários alertas do sistema aparecem com a seguinte mensagem: atenção, atenção, os jogadores estão chegando à Vila dos Iniciantes. A criação das regras do mundo está completa. É informado ao Prota a primeira regra, que é a proteção automática da Vila dos Iniciantes, que dura uma semana. A segunda regra: durante a proteção da Vila dos Iniciantes, todos os personagens não jogadores que invadirem o território da vila serão teleportados e suas memórias da vila serão apagadas. Terceira regra: baús aleatórios aparecerão em todo o mundo. Logo nos é mostrado a primeira vila de iniciantes chamada Sakura. Ela apareceu perto da Floresta de Prata, no nível Maligan. O Prota-Dragão pensa: merda, eu tenho que proteger esse baú, pois esse baú pode ser a única maneira de obter recompensas. Mas ao abri-lo e vê-lo vazio, o Prota pensa: acho que eu só posso obtê-las se algum jogador abrir para mim o baú, por isso preciso achar um jogador urgente. O dragão continua frustrado e pensa: droga, não posso me transformar em humano no momento. Agora o mais importante é ficar de guarda desse baú até achar um jogador que possa obter as recompensas para mim. O dragão reúne algum de seus parceiros como Lobo Cinzento, Serpente de Couro e outros. Ele pede para que tragam todos os baús encontrados na floresta para ele. Além disso, ele vira para o clã dos Dentes Tortos e diz: e vocês? Tragam todas as bombas e armadilhas de gás venenoso que fizeram. O dragão então pergunta para o sistema: você tem algum mapa do mundo? O sistema responde que sim, porém o mapa mundo foi atualizado com a chegada dos jogadores e que para desbloqueá-lo seria necessários 10 pontos. O Prota concorda e é desbloqueado para ele o mapa mundo. O dragão pensa que, embora os jogadores sejam fracos no início, eles têm 7 dias para treinar, e isso poderia ser um problema para ele e sua equipe de nativos. Porém, logo ele se auto-questiona e afirma que confia na sua experiência de longa data e que os novatos têm um ponto fraco. Nisso aparece um dos subordinados dos Dentes Tortos avisando que todos os baús estavam ali. O Prota então diz que ponto fraco deles é a curiosidade. Ele ordena que abram todos os baús e coloquem armadilhas, gás venenosos, bombas e outras coisas dentro dos baús. Ele continua dizendo: esconda-os bem nos arbustos, mas não faça alterações óbvias demais. O subordinado questiona: mestre, por que estamos fazendo isso? O dragão responde: bem, eu tenho alguns amigos aqui e quero fazer uma surpresa para eles, fazendo uma carinha de ironia. Ele ainda indaga que eles queriam o obrigar a proteger os baús e agora terão uma surpresa, dando uma risada maligna logo em seguida. É mostrado novamente a pontuação do Prota, que atualmente está em 3.842. O Prota reflete e se pergunta o porquê ele tinha uma risada tão maligna. Corta a cena e nos é mostrado a planície de Maligan, onde nos é apresentado o jovem Daniel Eisenstein. Abre o sistema para o jovem Daniel dizendo sua nova missão, que era construir uma casa, onde ele poderia usar 100 unidades de madeira e 100 unidades de pedra para a construção. Ele dá uma breve lida nas informações do sistema e vê que não há botão para sair do jogo. Ele então logo pensa: este é realmente um mundo que foi transformado em um jogo. Voltamos para o Covil do Dragão, onde Selena está praticando magia. Vemos a garota que estava presa no baú e havia sido resgatada por eles, lembrando do seu passado, onde ela fugiu com Blade, porém ele teria vendido ela para os bandidos para salvar a própria pele. Mas ela se tranquiliza, sabendo que nunca mais o verá, pelo menos se não ela mesma vai mandar ele de arrasta para cima. O dragão, vendo aquilo, pensa: essas garotas parecem frágeis, mas todas elas dão arrepios. Como ela tão meiga assim pode ter um olhar tão selvagem? O Prota-Dragão então dá o remédio para a garota, onde ela
ela agradece ele. Os pontos de simpatia pelo dragão sobem mais 10 pontos. Um dos subordinados do dragão aparece e diz para o mestre que os heróis saíram de seu país de origem. Então o dragão diz que isso é ótimo, já que agora não há ninguém que possa resistir à tentação, e eles devem seguir para um novo mundo. Nos é mostrado a planície de Maligan. Um rapaz de espada diz que conseguiu subir para o nível 5 e construir seu próprio quarto. O outro rebate dizendo que é tão entediante aquele lugar que talvez o bosque prateado haja alguns artefatos. Um terceiro homem que estava com eles diz: bem, acho que não seria uma má ideia matar algumas criaturas pequenas. Porém o rapaz que estava com a espada diz que eles não precisam fazer isso. É melhor deixar isso para lá. O outro de cabelo arrepiado vermelho reclama e diz para o rapaz da espada abaixar a bola, pois eles só trouxeram ele porque gostam dele, mas em questão de habilidades ele era inútil. O de roupas azul diz ironicamente que precisam mesmo de uma isca, e que eles iriam usar os ossos do rapaz da espada. O rapaz da espada então olha para o lado e vê um baú, e avisa seus companheiros. Os dois companheiros chegam e ficam empolgados, afirmando que tinham certeza que aquilo era um baú do tesouro. Mas quando chegam perto do baú, pula uma cobra gigante e logo em seguida começa a sair abelhas gigantes. Todos começam a correr, porém o de cabelo vermelho arrepiado decide enfrentar as abelhas. Ao olhar para o lado, ele vê que os outros dois fugiram e deixaram ele sozinho. Nisso o dragão aparece e o rapaz morre de susto. O dragão ganha 10 pontos pelo arrasta para cima do rapaz e diz que ele era um medroso, pois morreu de susto. O rapaz da espada olha o dragão e fica desesperado. Nisso um dos soldados da tropa do dragão aparece com uma lança e manda ele sair dos arbustos. O dragão o questiona e pergunta quem é ele e por que entrou no seu território. O rapaz da espada, quase cagando de medo, responde: nós somos viajantes, estamos... Mas antes que ele termine de falar, o dragão o interrompe com um olhar de ódio e diz para ele não mentir, pois ele odeia mentirosos e que uma criatura tão frágil como ele poderia ser eliminada rapidamente. O rapaz com medo diz que não queriam incomodar o dragão e que aquilo era apenas um mal-entendido. O dragão então diz que confia nele e que é para ele beber alguma poção de aceleração e fugir dali o mais rápido possível. O dragão complementa dizendo que as poções de aceleração são vendidas na loja. O rapaz feliz pensa que com isso conseguirá fugir deles. Logo ele compra a poção de aceleração e é descontado dele 200 pontos. O rapaz foge e o soldado do clã dos Dentes Tortos avisa o dragão, que naquele momento lhe diz que ele já sabia, pois tinha sido ele que havia liberado o humano. Ele complementa dizendo que 7 dias serão o suficiente para que o jogador construa uma prisão. É mostrado novamente o painel com a pontuação do dragão e está em 3.852 pontos. E seu nível de simpatia é de 210 pontos. O nível de simpatia de Selena por ele é 30, e o de Evelyn é de menos 40 pontos. O cara caminha tristemente pela floresta. Ele está muito chateado e deprimido. Ele fala sobre que tipo de má sorte aquele maldito baú se revelou ser. Não havia nada que valesse algo dentro dele, absolutamente nada. Então ele percebe um baú de prata nas moitas. Ele pensa que o baú de prata é de graça, que certamente haverá algo valioso e importante lá. Ele recebe uma notificação de que não há chave para o baú. Também diz que para abrir um baú de prata, você precisa de uma chave de prata que pode ser adquirida por 1000 pontos de agressão. O sistema pergunta se ele quer fazer a compra. Ele pensa sobre o fato de que ainda precisa de uma chave e se 1000 pontos de agressão não são caros demais, já que o tesouro no baú pode custar muito menos do que 1000 pontos de agressão. Ele começa a olhar ao redor com cautela, pensando que, dadas as experiências passadas em jogos, a chave pode cair ao matar monstros que guardam tesouros, como prêmio por derrotar um oponente forte. O líder dos Scrolls do nível 3B aparece das moitas. O cara sorri, feliz que à sua frente há apenas um coelho, ao lado de 3 níveis. Parece fácil demais. Ele sorri e pensa que pode lidar com isso facilmente. O líder dos Scrolls das feras vira a cabeça, seus olhos brilhando de raiva e irritação devido ao ataque inesperado. Ele esmaga o nariz do cara com um poderoso soco. Sangue jorra do nariz ferido. O líder das feras dos Scrolls torna-se do tamanho de um humano, um coelho musculoso gigante que fecha o punho com raiva. O rei das feras bate no cara, golpe após golpe no rosto. A cabeça do cara balança de um lado para o outro. Ele não pode fazer nada contra seu oponente. O coelho coloca a pata no baú e diz ao cara para abri-lo, e ele vai pensar se o deixará partir. O cara, desesperado, percebendo que não lhe resta mais nada, abre o baú com lágrimas nos olhos. No baú, há uma bomba com um fusível aceso prestes a se apagar. Uma explosão monstruosa é ouvida, e a floresta ao redor e o cara são pegos pela explosão. Outro jogador recebe uma notificação de parabéns, dizendo que a missão de construir um prédio foi
foi concluída. Uma garota de cabelos curtos e escuros pressiona suas mãos alegremente contra si mesma, dizendo que esta é a casa dos seus sonhos. Seu olhar queima de admiração pelo novo prédio. Um cara está sentado na parede cruzada, completando-a usando ferramentas e materiais de construção. Então, o construtor nota como o outro jogador se aproxima rapidamente deles o mais rápido que pode. O construtor pergunta ao outro cara o que aconteceu com ele, pois vê que o jogador está correndo em sua direção com todas as pernas. O jogador ofega e diz que tudo se foi. Aqui ele está tão sem fôlego que não consegue terminar a frase imediatamente. O cara da construção pergunta ao jogador o que suas palavras significam. E o cara, com lágrimas nos olhos, grita que há um dragão, um dragão. O construtor pergunta onde o dragão está e pensa que esse idiota está estupidamente com medo, precisando parar de fazer piadas. Há apenas uma vila iniciante aqui. O cara grita que é verdade, apontando para a floresta atrás deles. Na caverna, o dragão está dormindo, e Selena e Evelyn estão sentadas em uma pedra, preocupadas e pensativas sobre algo. Quando o dragão acorda, ele pergunta o que há de errado com elas. As garotas ficam em silêncio. Ana é quem responde a ela e diz que Selena está emburrada por causa de uma falha na magia, e Evelyn porque quer matar alguém. O dragão pergunta novamente, chocado sobre matar, já que não entende tais desejos e o que os causa. Ele é informado de que seu parente matou o jogador e ganhou 10 pontos. O dragão olha como um baú aparece na caverna, que também foi recebido como parte da recompensa por matar o jogador, e Políglios diz a ele com um sorriso que eles trouxeram todos os baús. Esses são os baús que apareceram para os jogadores e foram roubados pelas criaturas subordinadas do dragão após matar os jogadores. À sua frente estão 3 baús de cores diferentes. O dragão abre cada um deles. Em um deles há um cordeiro das montanhas assado com uma crosta dourada. Ao abrir outro baú, há um livro com feitiços de água. No terceiro baú é encontrado um espinho bonito. O baú roxo chama a atenção do dragão, pois seu conteúdo é o mais valioso para ele. Ele pega o que está no baú e olha para o desenho da torre lança-chamas com choque. Esta é uma tela na qual um desenho da torre está representado. O sistema informa o dragão que sua pontuação atual é de 38,62. O nível de simpatia de Ana é de 220 pontos. O nível de simpatia de Selena por ele é de 30 pontos. O nível de simpatia de Evelyn é de menos 40 pontos. O sistema informa o dragão que ele não cumpriu condições suficientes e, portanto, não pode usar o desenho. Ele pensa sobre o quão sério isso pode ser e quais condições podem estar faltando para que ele não possa usar o desenho. Selena fica chocada ao notar um livro com feitiços de água. Seus olhos se abrem de surpresa e encanto. Ela chama o dragão e pede que ele lhe dê o livro. Ela sorri para o dragão, reforçando seu pedido para obter os resultados que precisa. O dragão concorda em dar o livro a ela. Selena pergunta ao dragão sobre o motivo de ele ter concordado em dar o livro tão rapidamente. Selena não espera por uma resposta e leva o livro dizendo que está tudo bem, ela vai lê-lo. O dragão fica confuso e surpreso com essa resposta. O dragão começa a ficar com raiva, pensando que não precisa responder a nada e que deve suportar esse personagem peculiar, já que as palavras de Selena o magoaram. No entanto, ele não quer iniciar uma briga com ela e perder seus pontos de simpatia. Então, uma ideia surge nele. Selena sorri e pisca para ele, mostrando-se muito grata pelo livro emprestado. Sua simpatia aumenta em 20 pontos. O dragão voa em direção à única entrada para a caverna do dragão. Já está escurecendo e o sol está se pondo, iluminando a paisagem ao redor com seus últimos raios. O dragão pousa em uma rocha, segurando um desenho da torre lança-chamas. O sistema o informa de que a análise da abertura do terreno está concluída e a análise do desenho da torre lança-chamas está completa. O dragão fica surpreso ao descobrir que o projeto só pode ser usado ao ar livre, percebendo a razão pela qual não pôde usá-lo na caverna. Um bloco de construção aparece na frente dele, como no jogo, brilhando de azul, e ele deve colocá-lo onde achar adequado. Ele o coloca em uma rocha para obter uma melhor visão e capacidade de atingir alvos. O sistema informa que a construção da torre lança-chamas requer 10 pedaços de pedra, 2 pedaços de madeira, 20 trabalhadores e 5 kg de comida. O tempo total para construir a torre será de 12 horas. Os alicerces da torre aparecem na rocha, e o sistema informa sobre as possíveis raças de trabalhadores que podem ser usadas na construção. Se ele atrair pessoas após a conclusão da construção, a eficiência da torre aumentará em 20%. Se soglasses forem envolvidos na construção, a capacidade de defesa da torre aumentará em 20% no final. O dragão estuda cuidadosamente essas mensagens, tentando entender como e quem é melhor atrair, e o que significa que ele mesmo deve fornecer os trabalhadores enquanto ele está pensando. Hipolitíoco sobe a colina e se apoia no parapeito do dragão. Ele grita para o proprietário que conseguiu subir. O dragão diz a Hipolitíoco para trazer-lhe 20 cabeças de cachorro fortes que o ajudarão a construir a torre lança-chamas. Hipolitíoco responde ao mestre que está ouvindo e está pronto para cumprir a ordem, embora não tenha mais forças. Hipolitíoco imediatamente desmaia de exaustão, e o dragão percebe que a ordem
ordem pode ser cumprida no dia seguinte, pois entende que Politíoco está muito cansado e não está pronto para reunir trabalhadores agora. Neste momento, Ana e Selena estão dormindo em uma caverna. Cobertas por um cobertor, elas dormem profundamente diretamente no chão e sonham. Selena ri enquanto dorme e diz que é uma mágica honorária. Esses pensamentos a fazem sorrir alegremente. Evelyn conta a alguém em um sonho que vai cortá-lo para os porcos comerem. Ela também gosta muito desse sonho. Ela sorri enquanto dorme. Mas então o dragão ouve alguém gritando: "Pai, mãe, não!" O dragão percebe que é Ana quem está gritando, enquanto as outras meninas estão dormindo tranquilamente. Ele vira a cabeça na direção do som, tentando descobrir onde Ana está dormindo. Ela estremece enquanto dorme e repete as palavras demônio. O dragão se pergunta por que ela diz demônio e o que isso poderia significar. Ana abre os olhos, eles queimam com uma luz vermelha e suas pupilas são como as de uma serpente. Seus olhos são como os de um animal. Há um incêndio na aldeia. A chama é muito forte, a ponto de não se ver o céu. Demônios com chifres e olhos vermelhos matam pessoas. A pequena Ana fica na soleira de sua casa e observa. Ela está muito assustada, chora e tenta chamar a mãe e o pai, mas alguém tapa sua boca e diz para ela ficar quieta. Há lágrimas em seus olhos. A garota que cobriu a boca dela se inclina até seu ouvido e diz que está com ela. Pouco depois, ela abre as portas do armário, coloca Ana lá dentro e diz para ela se esconder ali e nunca mais sair. Ela não tem tempo para terminar a última palavra quando seu estômago é perfurado. Ela só consegue dizer a palavra D. Ana abre a boca em choque e medo. Lágrimas jorram de seus olhos. Ela gagueja pelo nome de sua irmã. O demônio se aproxima dela. Seus olhos estão queimando de vermelho. Sua boca se abre em um sorriso. Na frente da entrada do armário, o corpo de sua irmã morta está imóvel. Seu coração começa a bater rápido. Uma energia vermelha começa a girar ao seu redor. Os fluxos dela vão direto para o coração de Ana. Ela estende a mão, lágrimas brilham em seus olhos, mas ela aperta os dentes com determinação, se preparando para lutar até o fim. O dragão percebe que Ana está tendo um pesadelo, pois seu comportamento não parece ser de um sonho normal. Ele está sentado ao lado de Ana enquanto ela dorme. O dragão agarra o corpo de Ana com suas patas, seu ícone de saúde está verde, mas há muito pouco disso. O dragão pensa que tem dado a ela tônicas e poções de ervas por vários dias, e finalmente sua faixa de vida ficou verde. O sistema informa que Ana está sofrendo muito, e que lhe restam 63 dias de vida. O dragão está chateado e insatisfeito, pois não importa que medicamentos ele dê a ela, ainda mostra que ela viverá apenas 63 dias. Ele pensa irritadamente que não há sinais de melhora. Ana abruptamente abre seus olhos de serpente que queimam. Ela se levanta e o dragão grita para ela que está acordada. Ana, com os olhos de serpente queimando, ataca o dragão com energia roxa. O dragão está chocado com isso. Ele é arremessado contra a parede pelo ataque, o que faz as pedras caírem e a poeira voa para o lado. Esse barulho acorda Selena e Evelyn, que a princípio não conseguem entender o que está acontecendo. Selena se levanta e grita perguntando por que o dragão estava fazendo tanto barulho e o que ele está fazendo aqui. O dragão, com lágrimas nos olhos, diz que Ana está desaparecida. Pouco depois, ele voa sobre a floresta noturna em busca de Ana, com Selena e Evelyn em suas costas, explorando a área em busca de Ana para ajudar o dragão a encontrar a garota. Então, uma delas percebe algo e Selena diz que Ana fugiu para o interior dos pântanos. Elas veem Ana lutando com um grande crocodilo que tem uma faixa vermelha acima de sua cabeça, indicando que sua saúde está cheia, mas está vermelha. O dragão fica aliviado por ter encontrado Ana e sorri, percebendo que a garota está bem. O dragão acha incrível que a faixa de saúde de Ana esteja cheia, mesmo que seja vermelha, algo que eles nunca ouviram falar antes e não sabem o que significa. Ana está lutando contra um crocodilo chamado Capacete de Pedra, que está no nível 15. O crocodilo é uma criatura da segunda fase, e parece que Ana está vencendo facilmente o crocodilo com capacete de pedra. Ana se vira para o dragão, percebendo que ele chegou. Seus olhos gradualmente desvanecem e ela desmaia. Sua força se esgotou. O dragão grita, pois Ana desmaiou durante a batalha e estava no ar naquele momento, já que estava lutando voando. O crocodilo abre a boca para engoli-la enquanto ela cai, mas o dragão incendeia o crocodilo com seu fôlego de fogo, evitando que ele devore a garota. Pouco depois, o dragão pousa na margem perto do pântano, com Selena e Evelyn ao lado de Ana, que está deitada no chão, inconsciente. Aqui, o dragão é mordido na asa por um crocodilo que saiu do pântano. O dragão não esperava esse ataque e grita de dor. O crocodilo arrasta o dragão para debaixo d'água, segurando a asa com a boca. As garras do dragão apenas arranham levemente o crocodilo, mas ele percebe que o crocodilo tem uma pele grossa. Ao mesmo tempo, o dragão percebe que no ambiente do pântano, o sopro do dragão definitivamente não será usado com todo o seu potencial. O dragão grita para o sistema que ele está mudando, percebendo que essa é sua única chance. Ele pede ao sistema para fazer modificações em seu nível de força das escamas, e também em suas garras, tornando-as mais fortes. Além disso, ele pede ao sistema uma habilidade de respiração subaquática. O sistema o informa que essas modificações custarão 10.000 pontos, e que ele não tem pontos suficientes.
dólares. O sistema pergunta se ele deseja pegar um empréstimo. O dragão não hesita e grita sim. O sistema o informa que a taxa de juros do empréstimo é de 50%, ou seja, ele terá que devolver mais pontos do que pegou emprestado. Informa-lhe que chama a sua atenção que pode ocorrer dor aguda durante a ativação das modificações. O olho do dragão torna-se vermelho e abre-se abruptamente, ensolarado, e a água mergulham na água pensando que ele está com dor à medida que as mudanças começam a ter efeito. O sistema informa ao dragão que sua pontuação atual é de menos 930 pontos, e seu nível de simpatia é de 220 pontos. O nível de simpatia de Selena por ele é de 50 pontos e o de Evelyn é de menos 40 pontos. Selena se inclina sobre a água chamando o dragão na água e gritando para Tom se ele ainda está vivo. Ela pensa felizes que isso significa que ela não pode devolver o livro com feitiços de água se o dragão não retornar no final. Aqui, o dragão voa para fora do pântano e com um golpe de sua pata ele perfura o crocodilo enquanto cospe chamas nele. Suas garras e hálito modificados fizeram seu trabalho, permitindo-lhe vencer facilmente. Selena e Evelyn ficam chocadas ao assistir a batalha da margem, de boca aberta e surpresas com a força do dragão. O dragão joga o crocodilo de volta para o pântano, como ele havia lutado anteriormente com ele no ar. Em seguida, o dragão joga o monstro de lado com um poderoso golpe de cauda voando para longe, incapaz de lidar com tal ataque. O dragão pega o crocodilo pela boca e grita para a besta morrer, fascinado pela batalha e antecipando a vitória. Ele despeja fogo diretamente na boca do crocodilo, segurando-o com as patas, não permitindo que ele se feche. Em seguida, o dragão joga o corpo prostrado do crocodilo na margem. Ele morreu e não mostra sinais de vida. Ao mesmo tempo, devido ao fogo do dragão, ele estava frito. Selena pode sentir o cheiro do corpo queimado do crocodilo e gosta. Selena e Evelyn arrancam a carne do crocodilo e começam a comê-la, lambendo os lábios. Evelyn e Selena caem no chão depois de comer, segurando seus estômagos. Eles comeram demais e agora nem conseguem se levantar. O dragão também comeu um crocodilo com eles e comeu demais. Depois disso, ele vai dormir ao lado deles. O sistema informa que o proprietário matou o crocodilo Stone Helmet por derrotar o monstro. O dragão recebeu 60 pontos do sistema. Ele também recebe um núcleo mágico como recompensa por absorver o crocodilo Stone Helmet. Um núcleo elementar do nível mais baixo aparece na frente dele. O dragão olha para ele com admiração e o pega feliz, gritando: "O núcleo mágico!" Ele percebe que a barra de saúde de Ana se tornou a mesma do início, está vermelha. A saúde da garota enfraqueceu muito rapidamente. O sistema informa que Ana está com dor intensa e muito fraca. O sistema relata que Ana tem 24 horas restantes. O dragão pergunta ao sistema se sabe que doença Ana tem. O sistema diz que não sabe, pois não tem a função de examinar doentes. O dragão está desolado, lágrimas aparecem, pois ele não sabe qual doença Ana tem e como curá-la. Ele lembra de como Ana estava com olhos vermelhos e cercada pela mesma energia. O dragão tem uma ideia, um clérigo, pois o curandeiro deve dizer exatamente o que há com a garota. Ele pergunta a Selena se ela sabe se há um clérigo forte por perto. Ela responde que não tem ideia. Evelyn diz que sabe, ela diz que conhece um clérigo que mora no reino de Enhills, mas depois de pensar um pouco. Avaliando todas as chances, Evelyn continua dizendo que somente o dragão provavelmente será morto se ele se aproximar das muralhas da cidade dessa forma. Afinal, há caçadores de recompensas por toda a cidade. O dragão olha para suas patas, pensando que isso é verdade, pois provavelmente começarão a atirar nele mesmo ao se aproximar das muralhas da cidade. Ele pensa sobre o fato de ainda ter 6 frascos da poção de transformação. Evelyn olha para o dragão com raiva, pensando que realmente não importa se um homem ou um monstro é egoísta, porque a ideia de partir para a cidade era dela, mas foi ignorada. Ela fecha os olhos, dos quais lágrimas de ressentimento estão escorrendo. Ela pensa que assim que um problema surgir, será abandonada sem hesitação. O dragão a chama, perguntando por que ela está parada. O dragão voa sobre a floresta em direção à cidade onde o clérigo vive. Evelyn e Selena estão sentadas em suas costas. O dragão pensa que a simpatia de Evelyn aumentou porque ela o viu tão corajoso no meio de uma confusão, então ela passou a gostar dele e respeitá-lo. Mas o dragão está chateado porque só recebeu 300 pontos e não entende por que são tão poucos. Se a simpatia deixou de ser negativa, o dragão pergunta ao sistema se eles tiraram todas as habilidades. O sistema responde que a simpatia de um personagem de nível especial deve atingir o 2º nível para ganhar novas habilidades. O sistema deduz 350 pontos de crédito dele, e depois de deduzir os pontos, informa ao dragão que ele tem 9.000 pontos restantes para pagar. O dragão grita em choque: 9.000 pontos, horrorizado com a quantidade de pontos que deve. Selena em seguida grita em choque, perguntando o que há de errado com ele, sem entender por que ele gritou tão bruscamente. O dragão responde que está tudo bem, ele está bem. O dragão pensa para si mesmo que tudo isso é
estranho e triste, pois ele percebe que ainda precisa pagar o empréstimo, mesmo não estando no mundo real. O dragão voa até as muralhas da cidade de Enrios durante a noite, e a cidade está dormindo. Ele pousa um pouco mais longe para não chamar a atenção para si mesmo, segurando Ana inconsciente em seus braços. O sistema informa o dragão que sua pontuação atual está em menos 9.000 pontos. O nível de simpatia de Ana é de 220 pontos. O nível de simpatia de Selena por ele é de 50 pontos. E o nível de simpatia de Evelyn é de 0 pontos. Na manhã seguinte, uma procissão percorre as ruas dentro das muralhas da cidade real. Um homem em armadura reluzente cavalga em um cavalo, saudando alegremente a multidão, seguido por seus guerreiros também vestidos com armadura. Alguém na multidão é o dragão, em forma humana, segurando Ana inconsciente em seus braços. Ele não está feliz porque está ouvindo as conversas das pessoas. Ele pensa com raiva que Nightblade lidou com a gangue Whirlwind, e está tudo bem que ele os matou, mas seu ato foi simplesmente apropriado. O dragão pensa com raiva que Nightblade é um sujeito esperto que roubou méritos de outra pessoa. Pouco depois, ele chega a uma pequena casa modesta isolada nos arredores. E o dragão se lembra do que Evelyn disse a ele. De acordo com ela, o nome do clérigo é Rob. Sua cabana está localizada na parte ocidental da cidade. Há uma árvore florida na porta da casa que ele encontrou atende a todos os sinais. Evelyn não foi à cidade com eles. O dragão bate com força na porta perguntando se o clérigo Rob está aqui, mas não há reação ao seu toque e palavras. O dragão percebe que a porta ainda não foi aberta. Ele pensa que talvez o velho não tenha ouvido. O dragão chuta a porta com força. A porta se abre e o dragão se encontra no limiar com Ana em seus braços. A garota enfermeira cai no chão em choque, pois não esperava uma visita assim à casa. Esta é Varvara, uma estudante do médico que cobre a boca com a mão em choque ao ver os visitantes. O dragão se desculpa com um sorriso dizendo que eles estão procurando o clérigo Rob. Varvara se levanta e responde que está tudo bem, mas eles devem pagar 50 moedas de prata pela porta quebrada. Varvara se apresenta a ele e também pede desculpas, perguntando por que eles precisam de um clérigo. O dragão responde que é para tratamento. Varvara diz que, infelizmente, devido ao fato de ele não ter conseguido curar a impotência do príncipe, ele partiu em uma jornada. O dragão fica chocado e pergunta se ela sabe para onde ele foi, ou pelo menos quando ele voltará. Varvara responde que isso ainda não está claro. Em seguida, ela chama a atenção para Ana e exclama com alegria, maravilhada com a visão da garota. Ela é uma elfa de baixa estatura. Ela toca suas orelhas e rabo, elogiando a fofura de Ana. Varvara se inclina para o rosto de Ana e diz que ela está doente e morrerá em breve. O dragão pergunta chocado se Varvara também é uma clériga. Ela responde com um sorriso que está apenas estudando, mas também pode examiná-la. Varvara diz a ele para colocar a garota na mesa primeiro. O dragão coloca Ana na mesa e Varvara começa a examiná-la, ouvindo seu coração. O dragão observa suas ações, achando-as muito estranhas. O dragão, ao ver tal exame, acredita que agora entende por que a doença do príncipe não foi curada. De repente, Varvara grita sobre o que encontrou, dizendo ao dragão que há uma maldição em Ana, e o foco da maldição está em seu coração, e todas as outras doenças ocorrem por causa disso. O dragão pergunta novamente sobre a maldição, pois não entende o que exatamente isso significa. Varvara responde que a maldição é muito poderosa. Ela tira todos os poderes dos amaldiçoados, e uma maldição desse tipo enlouquece as pessoas. O dragão grita que por causa da maldição, Ana fica fraca ou enlouquece, e se Ana ficar louca, ela perderá sua saúde. Varvara responde que é verdade, tudo é muito lógico, é assim que a maldição funciona. O dragão pergunta a Varvara se ela pode curar Ana. Ela pede desculpas e diz que não pode, espalhando as mãos em desespero. Varvara continua dizendo que ela só pode estabilizá-la por um tempo, mas o dragão deve saber que se Ana tiver resistência, seu corpo irá falhar. Varvara continua falando sobre a doença de Ana, levantando o dedo e dizendo que há duas maneiras de remover a maldição. A primeira maneira é matar quem lançou a maldição. A segunda maneira é remover o recipiente que está no caso de Ana. É preciso substituir o coração amaldiçoado. Bárbara se aproxima dele com firmeza e aponta para ele com o dedo, sorrindo, dizendo que é melhor substituir o coração amaldiçoado pelo coração de um dragão. Ela entende que ele não é quem ele diz ser. O sistema informa ao dragão que sua pontuação atual é menos 9.000 pontos, e a afeição dele é de 220 pontos. O nível de afeição de Selena por ele é de 50 pontos. O nível de afeição de Evelyn é 0. O dragão, olhando para Varvara, pensa que sua mãe entende que ela pode farejar tudo, desde que de alguma forma percebeu que ele é um dragão. Ele ri timidamente, perguntando novamente sobre o coração de dragão, fingindo não entender o que é. O dragão continua dizendo que é muito difícil encontrá-lo e obtê-lo, e se não há outra forma igualmente eficaz.
Varvara pensa nas palavras sobre outra forma e diz que não há outra forma a não ser mergulhar na lendária fonte élfica. Isso deve atrasar o efeito da maldição, mas a fonte secou há muito tempo. Ela diz que também é possível ir para o norte, para o Império de Inverno, onde há um alto clérigo que atingiu a perfeição na arte da purificação, mas o paciente não tem muito tempo, então ela não pode fazer essa viagem. Varvara espalha os braços para os lados, deixando claro que isso é o fim do seu conhecimento, e o dragão olha para ela frustrado. Mas então uma ideia surge em Varvara. Ela se lembra das bruxas e diz que você pode encontrá-las, elas sempre têm um monte de tratamentos estranhos, só que são muito difíceis de encontrar. Ela só sabe que foram vistas em Santa Lista. O dragão pergunta novamente sobre o cheiro das bruxas e pergunta a Varvara se ela tem certeza de que as bruxas podem realmente ajudar. Ele pede a ela que trate Ana magicamente primeiro. Varvara pede a ele que espere. Começa a folhear o livro, e o dragão pergunta o que ela está procurando no livro. Varvara diz que é um livro de tratamento mágico para leigos. Isso o assusta, porque ele percebe que a garota não é uma curandeira experiente. Varvara coloca a mão no ombro do dragão e diz para ele relaxar, que a primeira vez sempre é nervosa. Varvara aponta a mão para Ana, e ela é cercada por uma energia verde que a cura. Ana abre os olhos depois que a magia termina, e o dragão grita felizmente para ela que ela acordou, o que o deixa muito feliz. Ana pergunta ao Senhor Dragão onde eles estão, pois não entende onde acabaram. Ele responde que estão na cidade real, e ela desmaia de repente, então ele a trouxe para o clérigo. Ele pergunta sobre o dragão, já que Ana o tratou assim. Rindo, ela cobre a boca com a mão e diz que, claro, ela não estava enganada. O Prota realmente é um dragão. Ela continua dizendo que ele é por acaso o mesmo dragão que foi atacado recentemente. Ele responde de maneira calma. E daí? Ela se transforma em um anjo com asas e um halo, e estendendo as mãos, diz ao Prota que ele pode ficar tranquilo, ela não vai entregá-los, afinal ela é uma clériga e prometeu tratar todos os necessitados. Ela pega um dos instrumentos médicos e diz que agora está estudando o tratamento do corpo. Varvara diz que mesmo sem magia você pode fazer um transplante de coração com sucesso. O dragão pode obter um desconto de 20%. Ele definitivamente não pensou em uma operação para transplantar o coração para Ana. Prota pensa que Varvara é muito parecida com um cirurgião moderno e agradece a ela, mas diz a ela para se preparar primeiro, enquanto ele e a paciente se preparam para o transplante de coração. Ana pergunta novamente sobre o transplante, sem entender o que isso significa. Ela tenta perguntar sobre o transplante, mas Porta coloca a mão sobre a boca dela e diz para ela ficar quieta e deixar Varvara preparar-se. Nesse momento, Varvara está cantarolando uma música animada e se preparando para a cirurgia, organizando instrumentos médicos na mesa. Prota pensa que mesmo que Varvara tenha folheado o livro de tratamento para leigos, eles não pensaram em nada. Ele não vai participar da operação fora dos muros da cidade. Prota pergunta a Ana como ela se sente. Ana pergunta ao Senhor Dragão se sua doença é curável. Ele diz a ela que é apenas uma maldição simples e jura por seu nome de dragão que ela vai se recuperar com certeza. Ana pensa com gratidão que o dragão até lhe deu um elfo. Ela agradece ao Prota, e o sistema diz a ele que a afeição de Ana aumentou em 50 pontos, e o nível atual dela é 250. Ana diz que ele deu sua palavra, mas não deve sacrificar sua saúde. Prota diz a Ana para relaxar. Ele encontrará uma maneira de remover a maldição. O sistema o informa que um personagem raro foi detectado. Ele o chama para saber se ele quer responder. Trata-se de um elfo loiro chamado Sunian. Prota fica surpreso que um NPC raro o esteja chamando. O sistema informa que seu score atual é menos 9.000 e seu nível de afinidade é de 250 pontos. O nível de afinidade de Selena por ele é de 50 e o de Evelyn é 0. No santuário de Sina Leste, uma elfa com um cajado fica em frente a uma estátua de uma mulher. Ela se vira para a grande deusa para ouvir suas orações. Uma energia amarela flui ao redor da garota, que pede à deusa para mostrar um milagre. Ela pressiona a mão no peito e diz frustrada que falhou novamente. Prota olha para o painel de notificação e diz que não houve resposta. Ele pensa que, embora queira ver, há coisas mais importantes para fazer. Cabeças de cão andam atrás do covil do dragão, no local de construção da Torre de Fogo. Um deles nota o retorno do dono e diz que ele voltou. A torre foi construída rapidamente. Prota responde que eles são rápidos e têm talento para a construção. O sistema envia uma notificação dizendo que a Torre de Fogo é de nível 1, com proteção de 10.000, alcance de 30 km, taxa de tiro de um projétil a cada 10 segundos e mira manual de um projétil por segundo. Isso é a opção mais rápida. A velocidade depende do número de soldados. Ele ordena a Hipólíceus que mirasse a pedra e a atingisse com um projétil. Há uma explosão, pedaços de pedra voam em diferentes direções e um grande buraco na pedra solta fumaça. Prota fica chocado e diz que isso não é um projétil simples. Definitivamente não é uma versão simplificada de um foguete. Ele pensa que não é surpreendente
surpreendente que a torre seja tão lenta, dada a magnitude da criação. Ele acha que se os construtores das torres forem diferentes, os efeitos também serão diferentes. Prota pede a Hipólíceus que traga 20 peles de animais para conduzir um experimento. Ele quer testar a torre com outros reis animais. Eles seguem até a torre lança-chamas, e o sistema informa que há 20 soldados na torre. Devido os soldados serem não convencionais, haverá mudanças na torre lança-chamas. Prota decide continuar. Ele olha para o ataque da besta saindo da torre e pensa sobre o que isso significa. Dependendo das habilidades dos parentes, haverá diferentes mudanças. Ele sorri e pensa que com essas torres a defesa da caverna não será um problema. Agora ele precisa aumentar a velocidade e o alcance. Ele pergunta ao sistema o que é necessário para elevar o nível da torre, e o sistema responde que são necessários 10 núcleos mágicos de monstros de fogo em 3 estágios. Prota lembra que matou um crocodilo de capacete de pedra no pântano perto das montanhas da Floresta de Prata da última vez, para obter o núcleo do estágio inferior. Parece que é difícil encontrar tantos monstros de estágio 3 na Floresta de Prata. Talvez haja mais deles nas montanhas. Prota pensa que deve visitar as montanhas. Nesse momento, Ana aparece atrás dele e grita para o dragão que Selena e Evelyn tiveram uma briga. Ele pergunta sobre isso novamente. Evelyn segura Selena, que grita para que a solte. Por favor. Selena pressiona Evelyn no chão e ela grita que já chega. Evelyn corre para ao Prota e o chama de irmão dragão, dizendo que está com muita dor e chora. Selena se aproxima dele pelo outro lado e diz que Evelyn começou. No início eram todas apresentações do Prota, que ri e acha legal. Ana grita severamente para o dragão que se ele não parar, explodirão o covil. Ele pergunta em choque do que ela está falando e grita que esqueceu que ambas são feiticeiras. O sistema informa que o atual placar do Prota está menos 9.000 e seu nível de simpatia é de 250 pontos. O nível de simpatia de Selena por ele é de 50. O nível de simpatia de Evelyn é 0. Prota chega à caverna onde Selena e Evelyn estão brigando, segurando os cabelos uma da outra e gritando. Prota grita para que parem de brigar e saiam. Ana está de pé atrás dele. Prota está irritado porque suas palavras foram ignoradas e grita para que parem, estendendo as patas para os lados. Ana diz ao dragão que Selena e Evelyn brigaram por um livro de feitiços de água. Selena não fez o exercício. Evelyn apenas olhou e começou a brigar. Prota diz com raiva que é uma vergonha brigar por essas coisas em seu território, elas devem obedecê-lo. Ele continua dizendo que na próxima vez, e então, calmamente, diz que devem lutar mano a mano e não usar magia. Evelyn e Selena cruzam os braços com raiva e viram a cabeça para o lado. À noite, na floresta, Selena bate na árvore com raiva e grita sobre como tudo a deixa furiosa. Por causa dos golpes, pedras caem do teto da caverna na cabeça do Prota. Uma delas o atinge dolorosamente. Prota aparece atrás de Selena e grita para que pare. Selena cruza os braços sobre o peito e diz a ele que ele mesmo os mandou lutar na rua. Prota massageia a cabeça e diz que devem lutar, mas não é necessário correr e bater nas árvores à noite, pois não deixará as pessoas dormirem. Selena olha com raiva para os restos da árvore e diz que se sente como uma ninguém. O Prota diz a ela que se não pode seguir o caminho já traçado, é melhor encontrar o seu próprio. Selena pergunta novamente sobre encontrar o seu próprio caminho, e o Prota responde que ele acha que como ela é tão cruel, é melhor experimentar a magia negra. Selena, depois de pensar sobre isso, agradece ao dragão por lhe fazer companhia. O sistema informa que o nível de simpatia de Selena aumentou em 50. O nível atual é 100. Em algum lugar na floresta, o dia amanhece. O sol brilha intensamente. 3 bestas selvagens estão pastando na clareira. 3 garotas com asas nas costas as observam nas moitas. Uma delas diz que esses coelhos animais são tão gordos. A outra concorda, dizendo que com apenas uma mordida, a gordura sairá. Ela se vira para as outras e diz que há rumores de que há um dragão nesta parte da floresta. Então é melhor ter cuidado. As arpias se preparam para atacar e então avançam. A garota de cabelo quadrado ri e grita para o coelho saltar para sua barriga. Os olhos dos coelhos animais se iluminam de vermelho, crescem de tamanho e têm músculos e garras. As arpias pousam na clareira e param o ataque. Os coelhos animais aparecem diante delas em toda a sua glória. A arpia de cabelo quadrado grita por socorro quando o rei animal a acerta no rosto. Ela grita que não podem suportar isso e precisam sair. Então, uma rede de energia azul se lança sobre elas. Elas gritam de horror. Mais tarde, no covil do dragão, o Prota olha para as arpias capturadas. A arpia, com a voz firme, vira-se para o grande dragão e diz que não desejam ofendê-lo, apenas querem se alimentar. Ela continua explicando que há alguns dias um bando de peritons veio de algum lugar da floresta e tomou sua caverna, levando as ovelhas da montanha e matando seus companheiros. O dragão pensa no outro lado e percebe que aparentemente também há uma vila de recém-chegados ali. A arpia suplica ao grande dragão que os
ajude a recuperar sua casa e salvar sua tribo. Ela se apresenta como Hana, a líder da arpia. Hana jura ao dragão que trará sua tribo sob sua proteção voluntária e doará uma ovelha inteira a ele. Hana se ajoelha diante do dragão. O sistema informa ao dragão que sua pontuação atual está em menos 9.000. O nível de afeição de Ana é de 250 pontos. O nível de afeição de Selena é de 100 e o de Evelyn é 0. O dragão estende a garra e deixa cair sangue na cabeça de Hana, declarando pelo nome que está respondendo ao pedido dela. O dragão declara que Hana e sua tribo são seus parentes. Ela sorri timidamente, fechando os olhos, contente com o resultado. Ela pressiona a mão no peito e diz: "Sim, mestre." Um dos olhos dela fica vermelho. Ana está ao lado de Selena e Evelyn está ao lado delas. Ana se vira para o dragão e diz que deseja visitar a Floresta de Prata e quer visitar com ele. O dragão grita para eles que ele está indo para lutar, não para fazer um piquenique, e eles não estão indo a lugar nenhum. Ana expressa frustração, dizendo que queria passar o resto do tempo com o dragão, não importa se for na batalha ou em outro lugar. Selena levanta a mão e grita que também pode ajudar na luta, e Evelyn a apoia, dizendo que também pode. O dragão observa a prontidão das garotas, pensando que Ana tem estado muito apegada ultimamente, e que seu comportamento pode ser causado por alguma doença. O dragão diz nos líderes das cabeças de cão e dos pergaminhos das feras que, enquanto ele estiver fora, eles devem fazer tudo como de costume, colocar armadilhas ou algo assim nas caixas abertas. O dragão voa em direção às rochas, seguido pelas arpias. Hana grita para o dragão que essa é a caverna deles, apontando para a que está à vista. O dragão pousa na entrada da caverna. Hana diz a ele que esses peritons são ferozes e traiçoeiros. Ele responde que entendeu, pensando que trouxe Ana em vão, pois pode ser perigoso aqui, e ela ainda não se recuperou. Ele cheira o ar e percebe que a caverna cheira a sangue. O dragão diz a Ana que é perigoso continuar, e ela deve esperar por ele ali. Ele ordena a Hana e o outro Harpia para ficar na entrada da caverna e proteger Ana. Eles prontamente aceitam a ordem, respondendo a ele que se lança profundamente na caverna. Na caverna, ele encontra 7 peritons no nível 28. O dragão fica surpreso, pensando: sua mãe? Descobre-se que existem tantos monstros da terceira fase na Floresta Prateada. O dragão fica chateado ao perceber que, mesmo sendo mais forte, não será capaz de suportar uma batalha com tantos. Ele decide sair, pensando que na próxima vez trará mais pessoas, mas seus movimentos são interrompidos por uma pedra, e ele salta ao redor da caverna. Os peritons acordam com muitos olhos vermelhos ardentes se aproximando. O dragão sai das trevas. O dragão pensa: maldição, peritons, criaturas com cabeças de veado e asas começam a circundar o dragão. Seus olhos também se acendem com fogo vermelho, e ele percebe que, como não pode escapar, vale a pena começar uma luta. Os peritons rugem e se lançam contra ele. O dragão os enfrenta com um rugido. Com um golpe de sua pata, ele perfura o pescoço de um dos peritons. Em outros, ele libera fogo. Ele ataca outro com um golpe poderoso de sua cauda. O sistema envia uma notificação de parabéns ao dono e informa que ele recebeu 23 núcleos de fogo 3. Ele também recebeu 345 pentos do sistema. O dragão pensa alegremente sobre os núcleos de fogo. Parece que esses monstros acumularam núcleos dentro deles. Em seguida, as pedras começam a cair. Os olhos do dragão se acendem de raiva e ele pensa: maldição, mais um. Um grande periton com olhos ardentes se lança para atacar, liberando suas garras. Ele mira no pescoço do dragão e o fere com uma garra. O dragão entende que seu oponente é rápido. Uma gota de suor rola por sua têmpora. O periton se lança novamente para a batalha, avançando com suas garras. Ana, com lágrimas nos olhos, grita para o dragão para ter cuidado. O monstro morde a asa do dragão, rasgando-a. O dragão rosna de dor e voa para longe do periton, pensando consigo mesmo sobre como suas asas perderam o equilíbrio após o ataque. O periton corre atrás dele, avançando rapidamente em direção ao oponente. Dragão franze os olhos com raiva e grita para seu oponente. Dragão utiliza a técnica de um chute de 2 pés no estômago. O periton abre a boca e grita de dor, ergue a cabeça e solta um rugido, do qual pedras voam para o lado. O dragão o ataca com fogo, uma explosão monstruosa retumba. O dragão voa para longe. Ana, aterrorizada, chama o dragão e, sentada nas costas de Hana, voa mais rápido para onde seu mestre cai. Hana grita para ele. Eles pousam no local da queda de dragão, que está inconsciente, com a língua para fora e os olhos fechados. Ana pergunta ao dragão se está bem. Pergunta se está sangrando. O dragão abre um olho ligeiramente ao ouvir seu nome. Ana, com lágrimas nos olhos, se inclina sobre ele e pede ao dragão para não morrer. Ele se levanta e começa a acenar com as patas, dizendo a Ana para não chorar. Ele não está morto.
ela pode ver que ele está bem. Ana enxuga as lágrimas, perguntando se o que ele diz é verdade. O sistema envia uma notificação de parabéns ao dragão, informando que ele derrotou o monstro. Sua recompensa por completar a missão é de 500 pontos e um núcleo negro. O dragão examina cuidadosamente o núcleo negro resultante. Ele se dirige ao corpo do Periton para absorvê-lo. Os corpos dos outros elefantes estão caídos na caverna. Há um som, um dos Peritons levanta a cabeça, farejando, e se lança para atacar Ana, que está de costas para ele e não percebe nada. Ele a agarra com garras poderosas. Eleva-a no ar. Ana grita horrorizada. O dragão ergue a cabeça, vendo que Ana foi agarrada, grita e ataca o Peritônio com fogo, lançando-o no ar. Ele desaperta sua pata, soltando Ana, que cai fechando os olhos de terror e chamando pelo Senhor Dragão. O sistema informa ao dragão que sua pontuação atual é de menos 81,55. O nível de apreço de Ana é de 250 pontos. O nível de apreço de Selena por ele é de 100. E o nível de apreço de Evelyn é 0. Ela cai rapidamente, mergulhando na água, e no rosto dela surge um respingo. Ana emerge da água, dizendo com voz assustada que está viva. Ela espirra a água com a mão e diz que a água está tão agradável. Ela deseja que o dragão estivesse aqui. Sorri e vê a energia começar a se desenrolar da água em sua frente. Ana pergunta quem está ali e pede para que ele se revele. Uma silhueta emerge da água e informa que está tão feliz que finalmente alguém encontrou este lugar. Ana pergunta temerosa quem está na sua frente. A silhueta se transforma em uma bela garota que sorri e diz que é a guardiã da grande fonte élfica. Ela relata que seus poderes são grandes, mas parece que algo terrível os está limitando. Ana pergunta sobre sua irmã, lágrimas escorrem pelo rosto dela e ela grita se é sua irmã. A guardiã da fonte élfica abraça Ana pelos ombros e com um sorriso responde que ela não é sua irmã. Nas memórias de Ana, ela só pode assumir esta aparência. A garota se inclina em direção a Ana e a beija nos lábios. Ana abre os olhos surpresa, cercada por água mágica que a envolve. Ana afunda no fundo e senta-se admirando a quantidade de tesouros no fundo. O dragão voa no céu chamando Ana, que olha para o céu, acena para ele e grita para o Senhor Dragão que ela está aqui. Ele imediatamente afunda na frente dela. O sistema avalia a condição de Ana, que ainda está debilitada e tem 62 dias para viver. No entanto, o poder élfico apareceu, com uma duração de 3 meses. Ana também aprendeu o feitiço da esfera de água por conta própria e suas habilidades. Harmonia suprema com os elementos da água, harmonia suprema com os elementos da luz, beleza incomparável, figura bonita, fragrância. O dragão fica chocado e confuso, sem entender o que significa esse poder élfico incompreensível. O poder élfico não apenas anulou todos os efeitos negativos, mas também adicionou muitas habilidades. Ele pergunta a Ana como ela está e o que aconteceu com ela. Ana responde que está tudo bem e que encontrou sua irmã. O dragão olha em volta, pensando na irmã de Ana e percebendo que a cunhada chegou. Ele pergunta em voz alta onde está a irmã de Ana. Ana se apressa em contar a ele que ele está preocupado com ela e o abraça pelo focinho, envergonhada. O dragão também está confuso e responde com um sorriso que é claro que ele está preocupado. O sistema envia uma notificação para o dragão de que a simpatia por Ana aumentou 500 pontos, atingindo 300 pontos. O sistema parabeniza o anfitrião por alcançar o 3º nível de simpatia e receber uma absorção de alto nível. Os níveis de habilidades especiais podem ser atualizados imediatamente. O sistema parabeniza o proprietário por receber 5.000 pontos do sistema. A absorção do mais alto nível significa que o jogo absorvido pode aumentar o crescimento sem aumentar a idade. Os olhos do dragão se iluminam de alegria e ele fica encantado por ter recebido a absorção máxima e 5.000 pontos do sistema. O sistema também informa que a dívida foi paga. O dragão pede ao sistema que espere e sorri, oferecendo negociar com o sistema, e pede para redefinir seu crédito. O sistema responde ao proprietário que isso é uma violação das regras. O dragão fica com raiva e pensa no que o sistema diz sobre as regras, afinal sua existência toda não é uma violação das regras? Se outros jogadores descobrirem que ele possui arquivos do sistema, o que acontecerá? O sistema pede ao proprietário para não fazer coisas estúpidas. O dragão continua dizendo ao sistema que se ela não está enganado, então está trapaceando. O sistema não sabe como responder a isso e informa ao dragão que seu nível atual é menos 81,55. O nível de simpatia de Ana é de 300 pontos, o de Selena é 100 e o de Evelyn é 0. O dragão ri e diz ao sistema que todos já estão lendo. Eles continuam dizendo por que eles ainda não se enforcaram. O sistema diz que seja o que for, não é um exame com livro aberto, onde é permitido usar literatura de referência ao preparar uma resposta. O sistema continua dizendo que, olhando para as dificuldades do dragão, pode mudar sua dívida para um plano de modificação de fase. O dragão pergunta o que é um plano de modificação passo a passo, já que ele nunca encontrou algo assim, e não tem ideia do que seja. O sistema responde que é um sistema baseado na orientação das modificações do hospedeiro, dividindo o plano de modificação em segmentos de tempo, com um pagamento para os custos de parte das modificações
bonificações em cada segmento. O dragão acha essa opção não tão ruim, entendendo que é um pagamento parcelado, pelo menos comparado com os exploradores. Ele se pergunta por que parece que Ana tem a sorte do personagem principal, e pergunta ao sistema se tem certeza de que Ana não é a protagonista. O sistema pede ao hospedeiro para ficar calmo. Ana abre outro baú e chama o dragão para olhar. Lá dentro há tesouros incríveis. O dragão abre um dos baús com a pata e encontra restos esqueléticos que emanam um cheiro cadavérico. Ele fica se perguntando o que é aquilo. O dragão grita para Ana não abrir os baús. Ana está de pé em frente a 2 baús abertos. Em um deles há um livro de feitiços roxo de magia da água, e outro contém um livro de feitiços roxo de magia de luz. Ela se vira para o dragão e diz que ele disse algo que ela não ouviu. O dragão fica impressionado com suas descobertas e diz que está tudo bem, ela pode continuar. Ele pensa sobre como isso parece um presente. Ele se pergunta por que parece que Ana tem a sorte do protagonista. Ele pergunta ao sistema se tem certeza de que Ana não é a personagem principal. O sistema pede ao hospedeiro para ficar calmo. Ana abre outro baú e chama o dragão para olhar, pedindo-lhe para se apressar. Ela pergunta o que é aquilo. O dragão olha e vê que Ana encontrou um núcleo de fogo de nível 3. Ele fica muito chateado, pensando que o sistema está pedindo para ele ficar calmo. Lágrimas caem de seus olhos quando ele pensa em como colocou sua vida para conseguir núcleos. E Ana simplesmente abre o baú e encontra um. O dragão pensa que parece que ele é um perdedor. O sistema responde que o proprietário sempre foi um. O dragão pergunta por que seus olhos estão brilhando com um fogo vermelho cruel. O sistema responde que não é nada, apenas disse que há um sistema em seu corpo e ele só precisa seguir as regras para se tornar um grande herói, ou até mesmo o grande dragão. O dragão pensa nas regras e percebe que há muitas peculiaridades. Ele se lembra do inventário na loja e pergunta ao sistema o que ela quer dizer com o fato de que todas as coisas na loja são femininas. O sistema diz a ele que parece que o proprietário está falando de negócios. Ela continua dizendo que o cancelamento do empréstimo é possível. A pontuação atual do dragão é 0. Ele enxuga o suor e pensa no quão surpreendente isso é. Hannah desce do céu e pousa na frente dele, caindo de joelhos. Hannah diz ao dragão que agradece ao anfitrião. Todos os membros de sua tribo estão salvos. Ela levou um carneiro para a toca dele. O dragão responde a ela que ele sabe e diz a Hannah para seguir em frente, dizendo que ele e Ana partirão em breve. Na aldeia, um homem é ouvido gritando para ser ouvido. Isso é gritado por um cara que continua com as palavras de que há um verdadeiro dragão na Floresta Prateada. Outros jogadores riem dessas palavras. Um deles responde chamando-o de covarde e perguntando onde está o dragão. Ele nem viu um coelho lá. Sua discussão é interrompida por outro jogador que lhes diz para parar. Eles realmente precisam fazer uma busca. 1000 pessoas o seguirão na floresta para verificar essa informação. O cara aperta os punhos com raiva em resposta, pensando que como todos estão rindo dele e não acreditam nele, todos morrerão lá. Uma janela de status aparece, informando que este é um jogo de absorção de alto nível. Pode aumentar o crescimento sem aumentar a idade. Diferentes materiais podem levar a diferentes efeitos. Por exemplo, absorvendo minério de ferro, ele será capaz de aumentar o teor de ferro nas escamas. Isso faz o dragão pensar por um momento enquanto lê entusiasticamente o que apareceu diante dele. Ele pega uma pequena pedra de algum lugar, levando-a ao rosto e pensando que aparentemente, uma vez que absorva materiais, ele pode aumentá-los. Parece que vai ser bem legal se o minério de ferro for útil. Antes que o herói cuspa tudo abruptamente e comece a cuspir com toda a saliva e a língua para fora, dizendo o quão nojento é tudo, a janela de status aparece novamente, informando que uma pedra de 537 gramas foi absorvida por ele. A pedra fortalecerá as escamas em 0,0001%, o corpo petrificará em 0,0002%, mas a velocidade diminuirá em 0,0005%. Isso instantaneamente o faz pensar e coçar o queixo, notando o último ponto, que o corpo ficará petrificado e a velocidade diminuirá. Maldição! Parece que ele não precisa comer nada, mas então ele franze a testa e olha para longe, incluindo em sua cabeça que ele parece ter conseguido entender exatamente como a absorção de alto nível funciona. Agora, quando ele consegue absorver algumas dezenas de moedas, mastigando-as ruidosamente e fazendo um som metálico, uma notificação aparece novamente com um som característico, informando que ele conseguiu absorver ouro na quantidade de 36 gramas. A raça fortalecerá as escamas em 0,00008%, mas a resistência ao fogo aumentou em 0,00012%. Em seguida, ele coloca algum tipo de
de vidro de prata ou até mesmo um copo em sua boca, mastigando imediatamente. Isso faz com que uma notificação apareça novamente, informando que ele absorveu 36 gramas de prata. A raça fortalecerá as escamas em 0,00008%, mas a resistência a venenos aumentou em 0,00012%. Em seguida, há uma notificação novamente, onde eles escrevem que um lobo da montanha foi absorvido na quantidade de uma peça, e o tempo de fome foi aumentado em 0,0002%. Mas então ele pula abruptamente e começa a gritar de dor, estendendo a língua que ele mordeu acidentalmente, e do qual sangue agora jorrava em força total, que naturalmente entrou em sua boca. Aqui uma notificação aparece novamente com um som característico informando que a carne do dragão negro na quantidade de 50 gramas foi absorvida. Agora a pureza dos genes do dragão pertencentes ao parceiro encurralado aumentou. Ele apenas agarra sua língua dolorida e pensa no que diabos é isso tudo. A primeira fase dos experimentos foi realizada, ele finalmente conclui. Apenas minérios de ouro e prata não têm efeitos colaterais. Ambos podem fortalecer as escamas, o ouro aumenta a resistência ao fogo, e a prata aumenta a resistência a venenos. É bom que existam minas de prata desenvolvidas pelo Soglap Sênior na toca, mas infelizmente há muito pouco ouro. Então, o mais rápido possível, ele irá para o reino dos humanos, passará pelo tesouro deles, e se puder vencer, engolirá tudo na frente de todos. E se não conseguir, engolirá e fugirá. Não é um ótimo plano? Pelo menos ele se assegura disso. Mas então a garota que está atrás dele chama de repente o dragão, e depois pede a ele para olhar o que ela tem ali, e então levanta as mãos com um sorriso largo e satisfeito, onde havia uma variedade de livros e até algumas inscrições com cristais e minerais. Ela alegremente diz que encontrou tudo isso nos baús, mas ela só não sabe se suas descobertas são úteis. Sua mandíbula cai quando olha para ela com olhos surpresos. É claro, ela não é sortuda demais? Depois de algum tempo, quando a lua e as estrelas já brilham sobre a toca do dragão, Hipólito vem até ele, chamando o dono e sentando-se em seu colo, dizendo que fez tudo como ele pediu. Ele e os outros passaram esses poucos dias na floresta, observando silenciosamente onde os heróis estavam se movendo. Ele sorri docemente e levanta a pata com garras ligeiramente, respondendo ao amigo que está tudo maravilhoso nesse caso, e pergunta se eles não colocaram coisas caras nos baús. Ele olha atentamente para ele, franzindo os lábios e não parecendo impressionado, dizendo-lhe para ficar calmo, porque eles só colocaram algumas entranhas fritas patéticas com recheio. E então, de repente, outra garota desce até eles nas asas, chamando novamente seu mestre e informando que há movimentação perto das fronteiras da Floresta de Prata. O dragão olha para ela enquanto ela continua a falar sobre eles, finalmente chegando. E por algum motivo, o dono deles fica com raiva de verdade, claramente insatisfeito com essas notícias. Imediatamente franze a testa, abre a boca amplamente com os olhos vermelhos brilhantes e ameaçadores, chamando Hipólito e os rolos da besta, ordenando que enviem todos os lutadores para a torre lança-chamas. Então, ele se comunica com Shuei de alto escalão, dizendo que os Quiros podem preparar armadilhas para uma emboscada, e os lanceiros Nous e Boris devem começar a se preparar para o ataque imediatamente. Enquanto isso, a janela de status mostra que a pontuação atual é 0, e o nível de simpatia é 300. O nível de simpatia de Selena é 100, e o de Evelyn é 0. Além disso, os jogadores já estão fazendo o caminho pela Floresta de Prata, enquanto um deles pede ao outro para não falar sobre monstros, alegando que não há nem fazões aqui. Mas o cara não está pronto para concordar com seu interlocutor, pois vira a cabeça para ele e grita isso satisfeito, para ter cuidado porque se acontecer algo incomum, certamente há espíritos malignos. Ele então o adverte a cuidar melhor das armadilhas, ao qual o último apenas sorri de forma relaxada e grita da mesma forma, informando que não há monstros inteligentes aqui, pois eles não podem então colocar armadilhas. No entanto, a resposta vem de lugar nenhum, já que várias cobras pulam imediatamente sobre eles, abrindo suas bocas largas, e se dirigindo em direção a eles antes mesmo de pegarem duas garotas no local, tapando suas bocas e apertando seus membros, e não somente enquanto tentam gritar, mas até mesmo quando começam a chorar desesperadamente. E parece que isso é notado pelo herói, que vira a cabeça para trás e abre os olhos em surpresa, se perguntando se o interlocutor ouviu algum som terrível, ao que o homem de cabelos roxos apenas coloca as mãos nos lados e pergunta em resposta a que outros sons estranhos se referem. E então ele sorri, cobrindo os olhos e informando que se ele vai ser um covarde, é hora de sair. No entanto, ele claramente não percebe que uma silhueta muito característica com olhos brilhantes e vermelhos está se destacando dos arbustos atrás dele, o que não promete nada de bom desde o início. E no mesmo momento, um nu ou um líquido hiperacelera em direção à sua cabeça, apertando a coroa de outra pessoa entre suas poderosas mandíbulas. E então o resto do grupo imediatamente percebe como os nus estão correndo em direção a eles
eles com toda a sua estupidez, abrindo suas bocas e mostrando presas afiadas, das quais os jovens infelizes têm tudo apertado, e eles simplesmente abrem suas bocas amplamente, tentando fugir, mas nada acontece com eles, pois quase todos os monstros são capturados batendo neles com um taco, depois arranhando-os com garras e dando um tapa na parte de trás da cabeça, como se nada estivesse errado com isso, e então a parte restante, que conseguiu de alguma forma esconder sua presença e existência dos cruéis Gnolls, começa imediatamente a fugir da batalha, enquanto o herói vira a cabeça para eles e pede com um grito alto que espere e não fuja. Enquanto isso, outro grupo está na garganta fora do Dragon Ridge, ou pelo menos eles conseguem escapar. O cara orgulhosamente levanta a mão e ordena a todos que o seguem desesperadamente para parar, porque parece que eles não foram alcançados. Por um breve momento, ele coça o queixo e chega à conclusão de que esses monstros são muito agressivos e foram levados apenas até aqui. Então há ou poderia haver monstros muito mais assustadores adiante. Então, um dos caras com um moicano aponta o dedo para cima, ordenando a todos que olhem e perguntando o que há de tão estranho na rocha. Parece ser uma torre ou algum artefato desconhecido. Imediatamente, uma garota avança e estende a mão, que imediatamente se ilumina com uma aura azul, estendendo-se com raios giratórios, enquanto ela mesma grita que está usando um feitiço de reconhecimento. A esfera giratória avança para cima, informando que há uma videira comum, uma folhagem comum que envolve essa coisa, mas ela própria não é reconhecida de forma alguma. A garota fica tão surpresa com isso quanto todos os outros, enquanto o cara pensa pensativamente, continua a pressionar os dedos no queixo e depois acrescenta que isso é muito estranho, antes de pedir a ela para verificar novamente, ao que ela obedece imediatamente e dispara sua própria esfera de reconhecimento novamente, que imediatamente mostra o que está escondido atrás da folhagem. Essa nova informação os faz todos perceber que algo está errado aqui. Um dos adolescentes nota imediatamente que há uma torre de arqueiros aqui, então parece que um lorde feudal realmente vive aqui. O cara abre a boca larga e grita: como isso é possível, porque esta é a terra dos monstros em geral? Mas então, uma recente conhecida aparece de algum lugar, orgulhosamente cruza os braços no peito e reclama que eles têm clérigos e magos, o que significa que eles não estão muito preocupados ou há algo a temer. Os outros imediatamente pegam essa ideia, mas não tiveram muito tempo para comemorar, porque literalmente no mesmo segundo algo afiado voa bem na frente do nariz do jovem, fazendo com que ele apenas abra os olhos, com admiração olhando para este objeto que posteriormente também deixou uma pluma e um assobio no ar, e então colidiu completamente com uma árvore, fazendo com que todos os presentes já tivessem suas bocas abertas. Mas o arrogante e o mais pretensioso aqui só dá de ombros, tentando esconder seu suor de medo e dizendo nos outros que eles estão vendo porque tudo aconteceu como ele originalmente pretendia. E assim que a ponta da flecha, que era indecentemente semelhante a fogos de artifício, subitamente abriu a tampa traseira com um som característico, causando enormes nuvens de fumaça verde a aparecerem repentinamente das entranhas da flecha, que se espalharam a uma velocidade vertiginosa. Um dos adolescentes fecha imediatamente a boca, gritando para os outros que é gás venenoso, mas assim que eles levantam a cabeça, percebem que não apenas essas flechas estranhas estão voando em sua direção do próprio céu, mas também cenouras assadas e acesas que parecem completamente hostis, o que os faz abrir imediatamente os olhos e surpreender com choque antes de começarem a correr imediatamente. Entretanto, um dragão observa tudo isso à distância, rindo um pouco e se elogiando. Então, Ana aparece atrás dele, a quem ele imediatamente presta atenção, e há uma verdadeira agitação acontecendo lá embaixo. Em um momento, o adolescente estende o braço e ordena que todos os outros não entrem em pânico antes de se voltar para os magos e aconselhá-los a formar um escudo, e os clérigos devem começar a curar. Mas infelizmente, aparentemente o plano simplesmente não está destinado a se concretizar, já que uma enorme silhueta de um dragão voa sobre eles, cujas asas cobrem literalmente a lua, causando pânico imediatamente na multidão. E eles olham para cima em surpresa, continuando a gritar, perguntando o que é e respondendo uns com os outros que realmente há um dragão aqui. Em um instante, a imagem de um monstro terrível e maligno é imediatamente construída, mostrando a eles não apenas suas garras afiadas que ele pode muito bem usar, mas também presas, antes que ele grite e receba estas insignificantes criaturas em suas possessões. O rapaz que está abaixo começa a tremer de forma incomum, segurando firmemente o cabo de sua espada e abrindo a boca amplamente em choque, enquanto círculos de aura azul se formam ao seu redor. E ele mesmo percebe que este dragão aparentemente tem uma aura de Kai, o que não promete mais nada de bom. O arrogante, que até recentemente estava sendo rude e rosnando com todos, de repente aperta os maxilares tão fortemente que suas veias incham, aparentemente de raiva, mas o outro apenas aperta ainda mais o cabo de sua enorme espada e pensa apenas que é apenas um dragão jovem e nada mais. O topo de sua arma começa a brilhar com uma luz vermelha brilhante,
quase como seus olhos, enquanto ele continua pensando no que ele trouxe com ele desta vez. Quem pode aumentar rapidamente sua força? E se ele matar este dragão negro agora, ele se tornará o melhor jogador neste mundo. A janela de status é exibida novamente, notificando que o número atual de pontos é 0. O nível de simpatia de Ana é de 300 unidades. O nível de simpatia de Selena é de 100, mas o nível de simpatia de Evelyn ainda está em 0. Enquanto isso, o dragão começa a mergulhar rapidamente, avançando com suas grandes asas flamejantes. Bem pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado do resumão dessa obra. O nome do manhwa está fixado nos comentários. Inscrevam-se e se quiserem continuação dessa obra, a meta é 1000 curtidas e 100 comentários. E obrigado por assistir até aqui e fui!